eu quero que chegue vivo. Na hora que eu escuto chegar, gente, até me arrepia de falar, mas não... Para uma mulher preta, mãe, não existe um som mais gostoso que o da maçaneta da porta dando conta que seu filho preto chegou vivo. Olá, infiltradinhos! Olá, infiltradinhos! Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tamo aí mais uma vez, aí o Brunão. Mais uma gravação, né não, Brunão? É nóis, tamo junto. Até quando? Até quando? Até daqui a pouco, né, Brunão? Não, enquanto durar os esforços, a gente tá aí. A gente tá indo aí. Brunão, mais uma gravação aí com nossos queridos... os nossos apoiadores, né? Os Sim, que fortalecem a galera. Nossos parceiros, né? Podemos dizer assim, nossos parceiros. Tem um podcast lá em Tu, Pretos de Tu. Pretos de Tu. A gente vai conversar mais sobre o podcast também. Mas antes disso, vamos agradecer a nossos patrocinadores, não? Germinari Pilates, desde o começo com a gente aí, sempre tá fortalecendo. Da doutora Ana Cláudia de Souza Rocha. Quem tiver aí com dor na coluna, dor no ciático, dor no ombro, dor na alma, procura ela lá na rua Rui Barbosa 1549B, pode estar procurando ela lá. E para quem também quiser sair do sedentarismo, fazer uma atividade física... Sem dúvida. Luanzão. Vamos deixa eu ver. O pessoal vai aprender ainda. Pode voltar lá pro Germinari. Então, Germinari Pilates, né? E também segue ela lá, Germinari Pilates, @Germinari Pilates. Chama ela lá, pode estar falando com a doutora Ana Cláudia, vulgo Aninha Rocha. E agora eles estão com outra fisioterapeuta, que é a doutora Karine também. Tá com a galera ajudando agora? A galera, o pessoal tá indo Da bastante hora. gestante lá, Brunão. E então, tipo, é muito essencial também, eu não sabia. Top. Então seria interessante ter gestantes também tá fazendo pilates. E pra gente que é sedentário, né, Brunão? A gente fala, eu não gosto de fazer academia. Começar mas com, né? começar com alguma coisa. E cara, eu já tentei iniciar as atividades. Eu já tentei fazer. Alongando, Já né? tentei fazer esses no negócios aí, direção. cara, e falar pra você, eu sempre desisto, cara. Parece fácil, mas eu sempre desisto. É pior que puxar ferro. Cara, é pior. E daí tem outro parceiro com a gente hoje, Luan. O Fernando Santos e Feitosa, que é a Sociedade de Advogados. Ele que cede essa sala pra gente Espaço, sempre gente, tá gravando. A gente tá na nossa segunda gravação, né? Isso aí. E queria agradecer ao Fernando, porque sem ele também a gente estaria parado. Hoje a gente não estaria em espaço. E também segue ele lá no Instagram, procura ele lá no Facebook, chama ele. Aí eles têm uma empresa de advogados. Então, tipo assim, é uma sociedade. Então, a gente tá aqui com a advogada, a Susley, né? Ela pode até, às vezes, corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas, de repente, assim, tem civil, tem criminal, tem trabalhista, tem empresarial. Sim. Então, se você tá com algum probleminha, vem aqui e ele vai estar Sim. Eles têm uma equipe grande aí, que é a galera de engenharia, auxilia eles, em algum caso, vamos supor, terras, né? E teve Nessa um problema, área. procura um advogado, hein? Exato. Importante. Procura um advogado, gente. E qual que é o próximo, Luan? A empresa do Fernando, a Acorde, que é uma câmara de mediação. Eles têm um projeto de Zoom aqui profissional. Eles sempre estão fazendo a mediação também, que é uma empresa do grupo do Fernando, né? Que é o que a gente falou. E qual que é o outro, Luan? Esse aqui eu vou deixar pro Brunão, o dono do empresário, o dono da... Quem dera, né? Quem sabe? Não, mas é louco, já abriu o MEI? Estamos Então, com o meio aberto, é uma empresa, já é empresário. Já é empresário, já, cara. Isso aí. Então, esse é um campeonato que a gente está promovendo no nosso campo. Em Itu, a gente tem um campo de Airsoft. A gente está promovendo esse campeonato lá para reunir a galera dia 20 de março. Então, quem quiser saber mais informações, pode procurar o nosso Instagram, @redtip_airsoftsport. E agradecer também os nossos apoiadores que estão apoiando a gente no projeto do Airsoft. Dá um pulinho lá, Lu. O Luan tá acelerado hoje, né? O que tá acontecendo, Luan? A Venture Shop, o Cordeiro Pets e o grupo de treinamento de operadores aí também, beleza? Esse grupo de treinamentos faz parte do grupo do Red Chip, Bruno? Isso, exatamente. Eu não sei, por exemplo, eu não sei praticar Airsoft. Eu posso procurar Como se fosse uma escolinha, né? A galera que tá querendo iniciar no Airsoft. Questão de equipamento, saber dicas, como tá se introduzindo nesse esporte, né? No ramo. Ali é uma escolinha, uma iniciação. Bacana. Isso aí vai ser uma competição. Isso aí a gente tá promovendo um campeonato lá. Vai ter sorteio de brindes, tá escrito ali? Sim, senhor. Rapaz, chega lá e fala, vim pelo infiltrado, já ganha brinde. Já tem brinde. Só falar que é do infiltrado, chega já lá, tá vim junto. pelo infiltrado, é brinde. Vixe, demorou. Então demorou, já vou ir lá já. Fechou. E qual que é o próximo? Luan Zera, manda lá.
nossos apoiadores, né, não, Bruno? É isso aí, sem o dúvida. Rotary daqui de Salto, o Rotary Salto Estaiada, a CUFA daqui de Salto também, que é a Central Galera Única das forte. Favelas, Intermarília. junto com o Carlinho. E o pessoal da Intermarília, que na verdade foi eles que fizeram a mediação e apresentaram o Fernando pra Exatamente. gente. Então eu queria agradecer. Eles deram um empurrão super forte pra gente. E, cara, o pessoal lá do Intermarília tá com um projeto bacana. Eles não estão, tipo, somente ganhar a todo custo o campeonato amador. Sim, sim. Eles estão trabalhando a base, tá um projeto lá na comunidade lá, tá super bacana, cara. Não, tem que enaltecer o trabalho. tá vendo dos um caras. clube super profissional ali, o Inter Marília. Você foi lá aquela vez lá, né? Sim, sim. Então, foi top. Daí depois eu e o Luan foi assistir o jogo no domingo também. Cê é Energia louco, total, Nossa, né? energia, você é louca, pai. Parecia que tava assistindo final de campeonato da Libertadores. A galera é raçuda. Os caras lá é top. É, Bom, dá o máximo. E é isso então, né, Brunão? Demorou. Vamos começar começar. o nosso podcast, enfim? Vamos lá. Apresentar oficialmente Susley e Léo. É Susley Rodrigues. Susley Rodrigues e Léo Moraes. Isso. O Léo, hoje eu conversei com ele no WhatsApp, enchi o saco dele o dia inteiro hoje. Rapaz, Ele já tá cansado de você já. eu já tô cansado. Eu não tô cansado porque eu faço a mesma coisa que vocês fazem, cara. Então, você me enche o saco, eu enche o saco do nosso entrevistado dessa semana também. Então tá tudo aqui. certo. Vai Eu só só trocando queria figurinha com o passar. pessoal. É isso. Entendi. Legal. Sejam bem-vindos, viu? Isso, Obrigado. Sejam Obrigada. bem-vindos. Vamos lá, tá aqui, Espero viu? que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando, né? Com certeza, o estúdio tá lindo, essa energia de Obrigado. vocês. Muito obrigado. Sensacional e é uma honra realmente estar aqui. Muito Que obrigado. joia. A gente, aos poucos, a gente vai estar deixando nossa cara aqui, assim, né? Trazer uns itens, assim, mas... Mas já tá legal pra gente- caramba, cara. Mas tá legal, né? Um passo cada E vez, eu falei offline, eu falei que... Até pedi desculpa pra vocês, que vocês estão segurando o microfone na mão, é que, na verdade, a gente trocou, né? E a mesa é um pouco mais grossa, então a gente Sim. precisou fazer uma adaptação do nosso suporte. Mas, mano, E ainda não tá pronto, assim, né? pensando em estilo, tá todo mundo usando o suporte lá. Sim. Pode ser que, de repente, fique a Esse cara seria o de vocês. diferencial. O diferencial, pra mim, é de boa, cara. É Tô me melhor, né? sentindo um mas cantor. pra ele é de boa. O Pericles. Porque ele é músico, né? Ah, você é músico também? Ele é músico. Eu sou músico também. Sim, bacana. Ah, tá em casa. Então já tá em casa, o cara Manda domina. bala. Viu? Mas eu gostei, gente. Eu achei Acho da que- hora, cara. Tá Legal, né? Então, vamos partir do princípio. Vocês, não sei, vocês são casados? Vocês são casados? Sim, 22 anos já 22 que anos estamos juntos. juntos. Nossa. Caramba, que Aí temos bacana. um filho de 18 e um filho de 20. Verdade, mas vocês tiveram filho com quanto? rápido. 12 anos? Rapaz, vocês são Olha, não novos. vou denunciar a idade pra galera não fazer conta, mas era nova. Foi meu namorado. Não, mas engana, a idade engana. Tanto que quando eu vou com os meninos no médico, eu Sim. tenho que mostrar o meu documento e eles têm que mostrar o deles, porque o médico nunca acreditou. Chega lá, é irmão, né? É ele seu irmão só- mais velho? mas Tá cadê acompanhando? seu pai? Daí meus filhos falam, meu pai Meu tá pai aqui, é tá. esse aí, Daí, daí não, fala, não é, não sei o que. Daí mostra o documento, tá lá, né? Puxa vida. Mas fazer show, a gente vai engana acompanhar, bastante. a galera pensa que Mas é todo mundo eu não irmão, tenho esse né? lance da idade. A Suzy não vai querer falar a idade real dela, mas eu tô não. com 40 anos já. Ué, mas você tá bem, cara? 40 anos, louco, pai. Sem dúvida. Eu com 22 tô acabado desse jeito aqui. Não, tem que mentir pra A um pouquinho Suzy não menos. fala a aí, né? idade, ela é... Mulher não gosta de falar a idade. Não precisa, Se né? bem que o meu grupo étnico é bem privilegiado, né? Não, a gente não aparenta mesmo Aham. a idade, Sim, né? sim. Verdade Muito mesmo. bom. Isso aí é uma vantagem, né, de vocês. Porque, tipo Viu? É assim... uma vantagem, é ótimo. Com tem certeza. aquela Sem brincadeira dúvida. assim, quando os homens dentro começam a ficar grisalho, pode ver que eles já estão com Já mais de de 100. 90, Isso se ficar, que Quando começar a Os caras que mostrar não ficam, mano. Não fica Verdade, o privilégio do verdade. nosso grupo étnico. Sim, não aparenta, Mas realmente. tem toda uma explicação científica isso também, porque Verdade. é a região da África, uma região muito seca, né? Que é um deserto. Essa questão da resistência mesmo, né? Você Sim. pode ver que os maiores atletas que praticam corrida, mesmo que Sim, correm mais alto tempo, desempenho, né? eles são Sim. daquela região da África mesmo que o corpo necessita Aham. ter essa resistência por causa da Aham. sobrevivência mesmo. Então, É uma coisa que vem dos antepassados. exato, já né? vem dos antepassados. O Bacana. nosso gene mesmo já tem essa predisposição. Da mesma forma como também tem o pessoal que é lá do norte da Europa também, né? Que você pode Sim. ver que eles são muito altos e fortes também, né? Sim. É a questão também por ser muito frio, né? Sim. Eles Uma- têm que aguentar esse tempo mais gelado, então eles têm mais músculos para proteger Aham. os ossos e a altura também, O né? nosso corpo é muito inteligente. Mas muito doideira. inteligente, É demais, uma cara. adaptação Eu de tempos, né? É uma carga de DNA que, tipo, né? Meu, que passa por máquina, gerações, né? como Sem dúvida. pode, né? E daí, então, vocês são casados, então, tipo, 22 anos, estão juntos.
Daí você é advogada, né? Eu sou advogada e o projeto Pretos de Itu, na verdade, começou com o Léo, né? Com o Léo. E mais 2 amigos que nós temos lá em Itu na época da pandemia. Ah, foi na pandemia. Sim, Foi. e nós fazíamos de casa, né? Cada pessoa na sua casa, obviamente. Sim, e o Léo fazia toda aquela estrutura para conseguir Ai, cara. pôr, era uma pôr no doideira. ar, né? Reunir Juntar todo mundo. Você fazia através do Zoom, Não, a gente fazia pelo Skype. pelo Skype. A gente fazia pelo Skype, daí jogava o Skype dentro do OBS lá e distribuía, né? E daí fazia cada um na sua casa, fazia ligação. Bacana. Cara, mas era um perereco, porque naquela época o pessoal tava usando muita internet, né? Sim. Então tava super instável a conexão. Sinal. Daí às vezes a gente pegava os convidados, né? E tem pessoas que não tem muita facilidade, né, com Sim. informática. Pô, tinha vez que eu ficava 1 hora lá pra deixar tudo funcionando, pra daí a gente soltar a live, era bem complicado. E até por isso que hoje a gente escolheu esse formato mesmo de podcast, igual vocês estão fazendo, né, presencial. Primeiro porque a pandemia já agora deu uma Já deu Dá uma uma tranquilizada. acalmada, então a gente vacina. consegue fazer lá, tomando todos os cuidados, os protocolos, né, usando o álcool em gel lá, tendo aquela proteção. A gente tira a máscara só na hora da apresentação mesmo, né, Suzy? E daí ficou mais fácil isso. Porque daí a gente tem um cabo só lá pra fazer a transmissão, liga as câmeras e tal. Fica bem mais simples, E é muito melhor, né? Assim, cara, a informalidade, Sem dúvida, a né? energia, se é, juntar. essa conexão gostoso. humana, Bem melhor. A gente sentia que a live pela internet travava muita gente, sabe? Sim. Travava agora, o podcast a gente tá se divertindo É bastante. porque a né? live, ela tinha um aspecto assim muito mais educativo, né? E a gente traz mesmo muito contexto histórico. Mas nesse formato podcast, a gente consegue trazer uma leveza, né? Sim. Pro tema e pro Sim. debate. Então é muito mais gostoso, né? A gente tá aqui junto e dá risada, Fica né? mais descontraído, mais Tá mais chamativo, descontraído, convidativo, exato. né? Então tem Melhor. sido uma Tem aquele, experiência o muito calor legal. humano, né? É. Tipo assim, até o... É engraçado, o programa lá do Pedro Bial, ele faz por Zoom, por Skype, não sei. Ele faz. E é tipo, é bem chatão mesmo, assim, tipo, Fica fica muito travado, engessado, cara. fica Fica meio enjoativo, quadrado, cara. não E agora tem ele vai, como. parece que ele vai retomar, né, a Mas presencial. precisa, Exato. porque a gente sente falta, querendo ou não, essa energia que tem aqui, são cores e dinâmicas Sim. que Sim. são protocolos que você não consegue seguir numa coisa virtual que é mais fria, Exato. né? Então, Exatamente. bem melhor. E daí, falando um pouquinho da sua área, você tava falando, não sei se a gente tava já gravando, você falou que é advogada criminal. Sim, eu sou advogada criminalista, né? Desde 2011, 2012. Sou da cidade de Itu, mas Você é atuo nascida em lá? toda a região. Sou nascida em Itu e atuo em toda a região. Sim. E daí como que faz? Tipo assim, o cara foi, ele cometeu um crime, daí ele te procura. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas assim, como que você pondera, assim, tipo assim, vamos supor, o cara cometeu um crime, tipo assim, até onde você pega e fala, não, isso aqui vai começar a ferir o que eu acredito, se pondera isso aí ou não? Se pega todo o caso? Não, sim, na verdade, tem alguns casos que eu não pego mesmo, assim. É um caso específico, né? Que eu tenho um pouquinho de resistência, que é em relação a crimes sexuais. Sim. No mais, eu olho sempre pelo lado da lei. Então, eu estou fazendo a defesa de um processo que, se eu não fizesse, outro colega teria que fazer, porque a Constituição não só garante, como obriga que um advogado acompanhe o processo. Sim. Então, é o meu trabalho. Independente de eu concordar, independente dos meus valores, eu faço a defesa do meu cliente da melhor maneira que eu posso, porque eu estou fazendo a defesa de um ser humano, né? Exato. Sim. Se eu sou humano e não depender de direitos humanos, eu vou fazer o quê nessa vida, né? Exatamente. Sim, sem Mas dúvida. assim, você chega num ponto que você fala, não, peraí, Não. isso aí... O meu trabalho Vai e a até minha aquele vida, ponto. né? E não Aham. tem nada a ver com Entendi. isso. Mas tem a questão da empatia, do respeito que eu tenho pelos meus clientes, Sim. pelas vítimas e pelas famílias de ambas as partes. Sim, sim. Então eu procuro agir sempre dessa forma. Sim. Tem Porque um dizem que... peso, né? Como que é que fala? Que perante a lei todo mundo é inocente? Alguma coisa assim? Na Fala. verdade, assim, todo mundo é inocente, né? A lei diz que somos todos inocentes, salvo prova que diga o contrário, Exato. né? Até que você prove o contrário, somos todos inocentes. Todos gozamos dessa presunção. Então, eu vou nessa linhagem mesmo, que é o que a lei me estabelece. Eu não fujo do que o que a lei determina, né? Obviamente, a gente tem... cada um tem o seu jeito, o seu estilo de advogar, e isso é colocado em cada trabalho. Mas eu sigo o que está na lei. Sim, sim. Ah, mas deve ser da hora, né? Aí eu Nossa, amo. eu fico assistindo aquele seriado lá. Qual que é o nome? Que eu não sei, CSI, eu não sei. É Suits. Tem o Suits, eu comecei a assistir agora. Aquele lá Com a da... Viola que tem.
Como que é o nome da atriz? Viola Davis? Viola né? Davis, que ela fez Ela é o maravilhosa. Esquadrão Suicida também. É, Eu não vou me atrever a falar o nome How da to série. Get Away with Murder. Esse eu não sei falar isso aí. o nome. É mas como, ela é uma como grande defender inspiração. Um assassino. Um assassino. Mas ela é uma Mano, grande aquela inspiração. série lá é sensacional. Ah, cara. Viola é embaçado. A Nossa. série em si, ela fala do trabalho da advogada, né? Que, assim, primeiro, ser advogada nesse meio que nós estamos já é quebrar um tabu. Segundo, defender processos criminais. Em que momento você consegue olhar e entender que tem um ser humano que errou na sua frente? Um ser humano que errou. E onde, né, de onde você vai tirar argumentos ali para fazer aquela defesa. E então eu parto sempre desse princípio, né, desse pressuposto de que é uma pessoa. Exato. Sim. Você é um ser Que humano. Exatamente, uma pessoa que cometeu um crime. Quais são os seus direitos? E aí, conversar com o cliente a respeito daquilo que é possível dentro do processo, sem prometer nada, além daquilo que eu posso cumprir. E, graças a Deus, eu tenho tido êxito por todos esses anos, Que né? bacana. Ai, que ótimo. Top. E daí você, Léo, você já é outra vertente. É, é engraçado, porque eu e a Suzy, a gente tá fazendo agora uma assessoria financeira também, né? Com uma grande amiga nossa, que é a Juliana Simões. Mas é pessoal, né? Não é do podcast. Não é do podcast, é da nossa família mesmo, né? Uhum. E daí a gente teve que Filho fazer na faculdade, não sei o que, você começa a pensar, deixa eu me organizar. Exato, a gente Cara, tá tô chegando numa precisando idade disso que aí, tem que cara. começar a pensar no pé de meia já, né? Não, tem mais tempo, mas enfim. Eu tenho, eu sou jovem. Mas Sem daí dúvida, o tem que que preparar. aconteceu? A gente fez um teste, cara. Daí até esqueci o nome do teste. Bom, foi muito legal, porque a Suzy ela deu um resultado. O meu deu completamente diferente, cara. Totalmente oposto. E isso também é meio complementar também nas nossas vidas sim. e no nosso trabalho também. Porque, por um lado, a vida dela é essa doideira mesmo. Sim. Ela é, né? Pura. Por o outro lado, eu sou mais um pouco mais tranquilo, né? O meu trabalho não envolve tanta polêmica assim. É mais um envolvimento com arte mesmo, com comunicação, que é um lance que eu tenho desde criança. Sério? Né? Legal, Eu comecei é um gosto seu. a música mesmo, eu comecei com 6 anos de idade, Nossa, Caramba, fazendo sério? aula de Cedão também. piano, Ela é muito novo. multi-instrumentista. É tudo muito precoce novo, nesse assim. casal. Era uma Legal. doideira, cara. Com 6 anos eu já tava mexendo com música. Eu comecei a tocar na noite com 12 anos de idade. Eu já sério? tocava na noite. Caramba. E desde sempre. E Até você tocava o quê? cara, eu passei por muitos instrumentos. Eu vou falar a lista aqui, ó. Eu comecei no piano, depois eu fui cantar em coral infantil, depois eu fui tocar instrumento de percussão, depois eu fui tocar instrumentos de sopro. Tudo em orquestras e fanfarras nessa Sim. época, né? Orquestra de metais, tal. Eu toquei aqui no Conservatório de Salto, Caramba, no legal. Conservatório de Tatuí. Daí depois, com 10 anos, comecei a tocar violão, daí fui pras cordas. Sim. Daí eu fiquei um bom tempo nas cordas também, toquei pagode, forró, sertanejo, Tudo um pouco já. reggae, rock, eu já fui tudo, cara. Verdade? Tudo. Que legal. Todos os estilos eu já passei. Mas hoje eu tô mais voltado pro pagode, né? Samba e pagode. Que foi onde eu amo, né? eu me especializei, eu me profissionalizei como músico mesmo tocando samba e pagode, né? Que Você é um formação. músico formado, profissional. Não, eu não tenho o diploma, mas eu Sim. estudei muito tempo Sim, música, entendi. Você né? tentou se especializar o máximo possível Sim. em música. Sim, eu acabei virando produtor musical também, no meio Nossa, desse caminho. Fui trabalhar num estúdio em Sorocaba e daí aprendi a mexer com softwares. Também me apaixonei por essa parte de informática, né? Sim. Também tive muita facilidade sempre com isso também. Daí foi juntando, sabe? Essas que características foram se juntando. E por conta dessas características e essa junção com a música que eu acabei escolhendo a faculdade de rádio e televisão. Rádio e televisão. Que eu fiz aqui no CEUNSP aqui em Salto. Que legal. Fiquei 4 anos lá fazendo a faculdade. No meu primeiro ano eu já consegui um emprego assim na área. Tive a oportunidade de ir pra fora, de ir pra Europa, fazer uns trabalhos. Sério? Foi Nossa, incrível. que legal. Já no meu Legal. segundo ano de faculdade, foi uma doideira. E, cara, me apaixonei por isso também. Sempre tive essa proatividade de querer fazer tudo. E meio essa característica veio da música também, porque dessa questão de tocar vários instrumentos. Acabei trazendo pro audiovisual também. Sim. Então hoje o pessoal me chama. Hoje eu dou assessoria, né? Eu trabalhei legal. 6 anos no SBT de Sorocaba. Você trabalhou no Olha. SBT? Sim, Que eu saí legal. agora em novembro do ano passado. Né? Eu tinha um plano mesmo de ficar 5 anos ali, só que daí veio a pandemia, tive que aguentar mais um ano, né? Porque a gente realmente não sabia o que ia Não sabia o que ia acontecer. ser. E também a empresa
né? Teve o bom Eventos senso tudo também, né? parado, Sim. então. De segurar o pessoal. Então eu fiquei ali mais um ano. Daí quando eu vi que ia começar a abrir os eventos de novo, ia ter mercado para trabalhar, daí eu saí. E hoje eu tô feliz fazendo assessoria audiovisual pro pessoal Que da aí hora, e tocando também Tocando. a partir da música. Você faz na música você faz freela. Você dá assessoria e faz Sim, freelance. hoje eu sou freelancer, né, assim, dos grupos que me contratam. Sim. Tem um grupo que eu faço a produção musical do show deles também, que é o grupo Aiô, daqui de O Salto. grupo aí eu conheço. É. Aham. Eu tô produzindo show novo deles, né? Eles já tinham um show que... Quando eu entrei com eles, eles tinham um show que já era produzido, Sim. mas agora eu tô fazendo um novo show. E desse novo show vai sair também um DVD, que eles já estão preparando já agora pro meio de ano. Entre maio ou junho. Sim. Provavelmente a gravação vai ser em Itu, eles estão vendo espaço ainda. E eu tô fazendo a produção musical disso tudo. Que bacana. Então eu escrevo as partituras, passo pros Sensacional. músicos, faço a Ah, você regência de faz tudo, ensaio, tipo, faço tudo. Não, tudo mesmo. com essa A gente- carga aí, Ah, é um profissional rapaz do completo. céu, que A gente da faz hora, a cara. gravação de alguns instrumentos que a gente chama de cobertura, né? Hoje Sim. está se usando muito isso. Aham. Que são algumas coisas que a gente faz pré-gravado no estúdio e daí leva pro ao vivo, daí todo mundo tem que tocar lá com o clique lá pra não sair Ah, tá, fora. entendi. Ah, sim, sincronizar. A gente tava falando lá doideira. fora lá. O Digo produziu o último DVD deles, né? Sim, Que sim. foi numa chácara, se eu não me engano. É, foi lá, no espaço, a gente tocou esses dias lá. Foi no espaço de festas que no tem espaço aqui. de festa. Aqui em Salto. Daí eu, de vez em quando eu vou lá conversar com o Digo, daí eu vejo, ele fica colocando mesmo esses instrumentos de fundo que, tipo, são fictícios, né? Entre aspas, assim. Não sei se você pode Ali na dizer gravação, no ao vivo, não vai ter a pessoa tocando. assim. Sim. Mas tem Teve no alguém som, que né? teve Você algum... escuta. Ah, tá, sim. entendi. Bacana, Faz cara. muito Que da isso. hora. Eles vão filtrar e equalizar, né? Vai Isso usar uma- agora tá virando som de estúdio. um padrão aqui no Brasil. Isso desde os anos 80, ali quando começou mesmo um crescimento eletrônico na música, né? Os americanos já vêm usando isso, né? De ter instrumentos ali e no ao vivo o pessoal toca por cima. Entendi. O Michael Jackson fazia muito Fazia isso. Você muito pega o show isso, do é. Michael quase inteiro, né? Praticamente tudo. Que da hora. Os artistas o cara de é pop referência, dos né, anos cara? Se o 90. Michael fazia, meu filho, a É, gente faz. Não, isso com aí. certeza. Se ele fez... Mano, eu- e é engraçado, o Michael Jackson. Eu nasci no mesmo dia do Michael Jackson, cara. E eu Verdade. sou muito fã dele, esse cara. Verdade. Não, não Mesmo tem como dia? não ser. né? Mesmo dia, eu nasci É dia o mesmo 29 de ano agosto. também ou não? Não, ano não. mesmo ano. Aí Ah, porque quantos anos o Michael ia ter? O Michael já tava com 60 60, anos, né? Sério? né? É. Caramba, eu tô por fora, hein? Se ele tivesse Verdade. vivo, eu acho que ele já É que ia vocês fazer são 60. novinhos, né? Ah, não sou tão Vocês novo, são não. novinhos, Tenho né? 30. Tem Ele é- três? ele é velho. Lembrar do microfone, vocês né? têm. Esquece. Eu Vocês tenho- são novinhos. Nada, eu tenho 33, louco. O Bruno é Ah, o eu que mais tenho velho, 22. ele tem 38, né? São novos. Não, mas eu 29. achei que o Michael era, se ele tivesse vivo, eu achei que ele seria mais mano, novo. Não, mas não, ele já era bem mais velho, né? É, O a Michael filha dele Jackson fez começou nos 30 anos anos, 50, né? Não, ele final era. dos anos 50, 60, né, cara? Eles começaram. Cara, Mas O é que Jackson ele é tipo Legião É que ele Urbana, é uma começou lenda muito que recua pra eternidade, Vai ser. assim. Ele Então ele começou sempre muito vai ser novo, jovem. né? Mas, Né? enfim, esse processo, né, de ter esses instrumentos aí pré-gravados, eles é um lance que pra fora já acontecia. Agora tá virando padrão, o pessoal do sertanejo começou a fazer, né? Muito, a época aqui desse mundo sertanejo universitário. E agora o pessoal do pagode também, cara, tá voltando a investir nisso, né? É que facilita e agrega na qualidade, né? Sim, eu acho, Então- mano, esse lance da qualidade musical, né, cara? Por um tempo aí atrás, deu uma caída muito grande. Porque os grupos de pagode, eles passaram a dar valor mesmo pro lance do samba de mesa, né? do ao vivo, que é né, o ali na hora. pagodão ali, Que é tipo, muito aquele som, gostoso aquele som mais também, né? acústico. O pessoal do sertanejo começou a fazer acústico, o pessoal do pagode começou a fazer samba de mesa, que a gente fala, né? Que é um pagode acústico. Só que hoje, cara, é muito legal que essa nova explosão mesmo que tá do pagode, agora tá muito em alta, né? Começou com Menos é Mais, Sim. esses grupos de Brasília. E agora tá fazendo com que os grupos da região, principalmente na nossa região aqui, Encontros de batuqueiros. eles façam um investimento nessa musicalidade. Então hoje você vai num show, né? Por mais que os caras estão sentados ali, mas tem um baterista, tem um baixista, tem esses instrumentos pré-gravados, Isso tem que o pessoal do sopro, é muito legal. Isso que eu ia perguntar pra você. Ou ia perguntar do Menos é Mais. Eu gosto bastante. É legal. Então, tipo assim, é só a estrutura ali que parece um samba de mesa, mas por trás tem toda uma roupagem. Ah, tem. Você escuta, eles gravam com baixo, tem teclados, tem vários É instrumentos porque, ali, né? assim, o meu ouvido é leigo, né? Eu só escuto lá pra mim, Eu parece que também. Tá legal, porque Eu tá bom. também, só escuto que tá rolando um pagode. Esses dias eu tava conversando contigo justamente, acho que a gente tava comparando o grupo Acato
Conhece Ah, a Cato? sim. Tava comparando o grupo Acato com o Menos é Mais. Daí ele tava me explicando as diferenças. Falei, nossa, cara, tô boiando o que você tá falando. Tem cara. umas diferenças, mas eu acho legal. E pra mim tá sendo ótimo, assim, né? Porque eu tenho espaço pra poder trabalhar. Eu gosto muito de me dedicar a essa questão da musicalidade, Sim. das coisas novas, das novidades. Eu sou um cara que eu tô sempre pensando lá na frente, assim, sabe? Então, quando eu vou fazer esse trabalho de produção musical, tanto pro estúdio quanto pro ao vivo, eu levo essas ideias, sabe? Sim. Tem o pessoal que se assusta um pouco, fica meio com medo, mas a gente tem um jeito pra poder colocar isso em prática, No né? final dá certo. Dá né? Assim certo, é faz. bem legal. E daí, você falou que você trabalhava no SBT, daqui de Sorocaba, e depois, quando você saiu, você não pensou em ir pra outra emissora? Nunca passou isso pela sua cabeça? Não, assim, de imediato não. A gente não sabe o dia de amanhã como Sim. que vai ser, né, cara? A gente, né, a gente é precavido, né? Assim, não dá pra falar nunca mais. Mas foi uma experiência, foi um momento que, assim, profissional que foi muito importante pra mim. Eu aprendi muitas coisas. É um know-how que eu vou levar pro resto da minha vida. É diferente você chegar num lugar, a pessoa fala, mas onde você já trabalhou? Pô, eu trabalhei no SBT. É diferente, as pessoas já te olham assim, poxa, o cara é profissional. E realmente, a gente se profissionaliza num ambiente de trabalho desse, né? Mas, por outro lado, eu trabalhava na área de jornalismo, né? E o jornalismo é um lance que, pra pessoa que trabalha com audiovisual, ela dá uma engessada, entendeu? Tipo, Ela não tem muito o que fazer, não né? tem Mais muito. a vinhetinha ali... É porque é o perfil do material que você vai criar, do produto mesmo. O produto, ele relata o que aconteceu ali, você... Aliás, tem que até tomar um cuidado para não passar disso, para não virar ficção, porque daí você acaba distorcendo, né, a informação. Entendi. Então eu aprendi muito isso, mas o lance da agilidade eu acho que é um lance que eu aprendi muito, assim. Sim. De editar rápido. Pô, Sim. chegar uma notícia ali, você tem 15 minutos para editar, porque daqui 15 minutos vai entrar no ar. Acontecia Cara, isso que muito. Era uma loucura, velho. Esses dias eu tava assistindo... Às vezes surge de última hora mesmo, de fato. Daí eu aprendi a ficar rápido, assim, na edição. Eu até pensei no Rafa, cara. Eu tava assistindo o jogo do São Paulo e Corinthians e, tipo, acabou o primeiro tempo, os caras já estavam soltando os cortes que tinha acabado de acontecer, cara. Acabou de acontecer o lance, já tava aparecendo. Eu falei, mano, como que fala um negócio desse aí, É cara? muito ágil, cara. É uma Tem que doideira. ser uma agilidade do cara. Ele também deve ter uma equipe grande, né? Tem uma equipe, tem assim, Bem uma provável. equipe de suporte legal que fica por trás, mas Sim. no caso do SBT era bem assim na conta. Bem básico. Se fosse fazer qualquer coisinha fora Limite, né? tava no limite, assim, não rolava. Então o nosso dia a dia assim era bem de pressão mesmo, Sim. porque não era uma equipe tão grande assim. Mas tinha cada um na sua função, né? Sim, que legal. E o ao vivo, que é incrível, né, cara? Se fazer coisa ao vivo, você não pode errar. Não pode errar. E aquela É pressão. uma tensão. Viu? Nossa. Eu já tive muita dor de barriga já. Tava ali na mesa de corte os primeiros dias. A Suzy já precisou ajudar muito você nessa parte Psicológica, da sim? Psicológica, de advogada também. Não, nunca precisou, não, né? Não, ele era bem corrido, assim, na TV, né? E ainda é, né? Porque o nosso podcast também é ao vivo, né? Então, Vocês Sim, fazem sim. ao vivo. A gente faz a ao gente vivo. faz ao vivo. que legal. Ele fica controlando tudo do iPad. Na mão aí ele corta pro rosto do entrevistado, outro entrevistado Sim. pro meu. Ele vai fazendo ali do jeito dele. Eu não entendo nada, eu só falo mesmo. É tudo que eu sei fazer. Que diferença, Mas né, é Rafa? um Que diferença, dinamismo né, Rafa? Que diferença? Não, mas é uma Tá doideira. enchendo, Não, tá mas enchendo é o assim saco. mesmo. Não, O mas Rafa é assim é mesmo. sensacional também, isso é louco. Dentro do que Sim. dentro do que a gente tem a oferecer pra ele de ferramentas, ele Não, vixe. entrega o mínimo possível. Leite de pedra, né? Não dá pra reclamar. Mas é mais ou menos isso. E daí, falando um pouco do podcast, daí como surgiu a ideia de vocês? Como surgiu... o podcast já surgiu, já era o Pretos de Tu, ou não? Surgiu como Pretos de Tu na pandemia, né? E aí, quando surgiu, foi uma ideia do Léo, né? Achei o máximo a ideia. Mas eu não poderia aparecer no podcast porque era período eleitoral e eu era candidata. Eu fui candidata a vereadora lá em Itu, né? Não entrei por 20 e alguns votos. Caramba. E aí eu fui candidata lá. E aí, para não misturar, porque assim, a gente não quer ter vínculo político com ninguém, né? A Sim, gente quer claro. realmente ter liberdade de chamar quem a gente quiser, falar sobre todos os assuntos. E aí ele e as outras duas pessoas, né, que na época eram idealizadoras do projeto com ele, acharam por bem eu não participar, eu achei super justo. E aí nós fazíamos de modo totalmente remoto, né? Não tinha nada de híbrido, totalmente remoto. E aí o Léo fazia de casa, ele trabalhava na TV, chegava da TV assim, faltando 10 minutos pro podcast ao ar, também era ao vivo. Aham. Caramba. E era ao vivo também, né? O quê? O podcast no começo da live? Sim, Não, a live, a live podcast era não, ao a live. vivo. A live era ao vivo Era ao também, vivo. né? E já era no YouTube, ou não? Não, era no Facebook. No Facebook. A gente fazia no Face. A gente tem um público grande no Face. No Ah, grupo legal. A Preto gente de chegou Tu. assim...
Nós fizemos 30 lives, né? 30 Toda lives. semana tinha live. Não teve uma semana que a gente deu furo. Era todas as terças, semanas. né? Nossa terça A preta. gente chamava de terça-feira preta, que era toda terça, né? Sim. Às 9 horas. E assim, quando eu tava acho que na quinta, sexta live, a gente já chegou a 10 mil de alcance. Sério? Negócio incrível, assim. Caramba, Foi legal. muito bem Legal. recebido, assim, no Face. Aham. E daí, acho que a gente chegou a 15. Teve uma que chegou a 19 mil, cara. Foi um negócio incrível. A gente ficou até assustado no dia. Mas o nosso público de Facebook é muito grande. E por que a gente migrou pro YouTube? Por causa das ferramentas mesmo, né? Ah, o YouTube para ferramentas para interação com o chat, por Sim. exemplo, ele oferece Pra mais engajamento coisas. também, O Facebook né? é um pouco travado, são só as mensagens, né? Por mais que a gente tinha um público legal, a gente acabou optando por fazer essa migração pro YouTube mesmo, porque a gente quer usar essas ferramentas de interatividade que são umas mais E hoje Limitações. vocês não sobem mais pro Facebook, daí vocês sobem os cortes. Sobe os dois daí. os cortes a gente manda, né? Os cortes, mas a gente também avisa que tá ao vivo lá no grupo Preto de Tu e na página Preto de Tu. Aí as pessoas entram e participam Continua também. participando Legal. pelo Facebook também, Sim. né? Exato. Continua fazendo os dois formatos agora. E o E tá tendo um Instagram alcance também. bacana no YouTube? Tá legal, Tá tá legal? legal sim. Tá legal. A gente teve, por exemplo, a primeira live, que foi aquela live polêmica lá, eu acho que vocês vão Sim. falar daqui a pouco sobre o que aconteceu. Mas Foi a primeira? foi a primeira. Caramba. Foi a de inauguração mesmo, o Nossa. lançamento. Eu até ia Aconteceu perguntar, tudo né? aquilo. Quanto tempo que vocês estão nesse formato de live, assim, no presencial? Então, tipo, na primeira já rolou a polêmica. É, nós somos para essa semana. Essa semana é o 7º. Essa sétimo. semana é o 7º no formato podcast. Vocês fazem toda semana. Toda Toda semana. quarta-feira, a gente Mas mudou pra nós quarta. tínhamos, nós fizemos 30 no outro formato, Exato. totalmente virtual. lives. E aí isso que aconteceu logo na nossa estreia. Nossa, que chato, velho. Mas essa aí da estreia tá com 1.100 hoje. A gente chegou, inclusive, essa semana a 500 inscritos no nosso canal. A gente ficou muito YouTube. contente, né? Parabéns. Porque Sensacional, parabéns. não é Legal. fácil, Não, né? não é fácil. Nossa. Não é fácil, a gente É tá muito fazendo... difícil. É tudo orgânico, Você- a gente tudo não orgânico. tem, é tudo orgânico. E vocês têm um planejamento de enganjar? Tem, Futuramente a gente promover, tem. A gente precisa fazer... É que a por- gente está buscando patrocínio agora, Exato. porque assim, por enquanto, o espaço que a gente usa, o Léo deu toda a assessoria, né, para montar o espaço de podcast e tudo mais. E em troca, nós ganhamos, né, alguns dias para fazermos Ah, o nosso sim. podcast, O né? espaço não é de vocês. Não né? é Não, nosso, não é então nosso. tem um limite. Agora nós estamos procurando realmente patrocínio para poder tocar, né? Claro. Porque assim, a gente acha que é um assunto muito pertinente, né? A gente vê todos os dias o caso isolado 9.383.000, né? Pois é. E aí a gente sente essa necessidade por nós, pelos nossos e por toda a comunidade, né? De Exatamente. realmente deixar essas pessoas que pensam dessa forma racista, né? Sim, Preconceituosa, que elas continuem lá guardadinhas no armário dela, podem pensar o que elas quiserem, né? Mas nos respeitarem Ah, realmente. sem dúvida. Exato. Respeito acima de qualquer coisa. Sim. E daí, tipo assim, eu vi que vocês postaram que vocês vão estar gravando com o Darlan Rocha, né? Então Isso. vocês não têm gravado com ele ainda. Foi, Não, o da ao semana vivo. passada É ao foi vivo. com o Darlan. Ah, A foi entrevista da- já só foi. o Darlan. O dele Essas- já tá, já tá lá lá. no ar. Quem que é? Como que é? Ele é barbeiro. Não, tem um que é da resina. Negão vai das ser Resinas. quarta. Isso. Negão das Essa Resinas. quarta aqui. Essa Negão das quarta. Resinas. Vamos fazer Esse com cara- Ele é dentista. Ele é um dentista preto, De mas Sorocaba, ele, né? a especialidade dele são essas resinas, né? Que o pessoal tá usando muito nos dentes. Tipo né? lentes, facetas, essas É coisas. isso. aí. Exatamente. Ele é um Legal. fenômeno no Instagram. Verdade. Eu descobri ele na época que eu trabalhava na TV ainda, olhando ali pelo Instagram, daí apareceu assim, daí eu falei, meu, como assim? O cara é o Negão das Resinas. Eu peguei e comecei a olhar. E é super O famoso, o cara trabalho super dele é famoso, um essencial. profissional incrível, é daqui, da região. Acho que as Sensacional. pessoas nem têm muito conhecimento que ele Isso. é daqui. Mas, inclusive, eu vi uns stories dele essa semana. Ele tava lá em Florianópolis, lá numa praia, e uma mulher reconheceu ele, que Caramba. saiu de lá e veio fazer Veio resina fazer com ele aqui. aqui. Sim, o trabalho dele é Nossa, muito então bom. deve Fez ser selfie muito com o cara. bom, O cara. cara é muito. Sim. O cara é bom, cara. E daí ele aceitou, eu fiquei super contente de ele ter aceitado. Aceitou de primeira, assim. Ele foi super de boa. Foi super, Super de boa, de boa. porque ele ficou sabendo, né, de tudo que aconteceu com a Sim. gente também e reconheceu o trabalho. Aham. Falou, cara, o trabalho que vocês estão fazendo hoje é importantíssimo. Eu faço questão de ir, tô muito feliz de vocês terem convidado. Que legal. E, aliás, todas as pessoas que a gente convidou, Sim. né, Suzy? E pra gente também é muito Tem importante, sido assim. porque nós, pessoas pretas, né, nós não falamos só sobre racismo, Exato. né? Claro. Hoje vocês conversaram com o Léo, vocês viram a experiência que o Léo tem profissional, que eu tenho Nossa. profissional, a nossa família. E aí a gente traz essas pessoas justamente para falarem sobre as vivências delas, sobre o trabalho delas, né? E a forma que elas têm de contribuir, porque alguém está assistindo e vai falar, poxa,
esse cara, né, faz Sim. esse trabalho, pô, eu também posso, sabe? É a Sim, questão sim. da representatividade, realmente. sim. O Léo é a mesma coisa, eu, né, me vem às vezes não, sempre recebo muitas mensagens, graças a Deus, assim, o pessoal me quer muito bem, né? Assim, meus ex-clientes, familiares. Eu nunca fiz um cartão de visita, é realmente um falando pro outro, né? Sério? Que legal, Um né? atendimento muito humanizado. E aí eu percebo que eles vêm pelo trabalho que eu desenvolvo. Eu Exato. falo, poxa, a gente é muito mais que isso, né? Mas infelizmente o racismo ele é uma pauta porque ele existe. Sim. E ele existe todos os dias. Então a gente tem que falar dele todos os dias. Sim, né? não pode É, ser. Porque acaba- senão vai ficar a versão deles lá Exato. e a gente na posição realmente sempre de oprimido, né? A gente acaba entrando no assunto do racismo, porque... Tipo, todo programa vocês acabam Acaba indiretamente abordando, né? abordando. Porque quando o convidado vai falar a vivência dele, Exato. Ele ele vai acaba falar. falando a dificuldade. tem muita dor na nossa vida. Vocês não têm noção, sim. assim. Sim. E ninguém passou ileso. E aí, no meio da conversa, assim, então eu tive uma dificuldade no começo, porque assim, na minha turma eu era o único negro, né? Como é que eu ia arrumar cliente se eu não Sim. tinha nem o padrão que eles exigiam, né? Então, assim, isso acontece muito. E a gente fala, pô, que legal, porque outra pessoa tá assistindo e vai falar, é possível, bora lutar. Tem que Exato. lutar, né? Essa Porque, serve pelo amor de de Deus. espelho, sem dúvida. E daí no podcast de vocês, realmente, vocês, até o momento, vocês só levaram. Desculpa Só até a pessoas pergunta. pretas. Desculpa a pergunta. É negro ou é preto? Então, sempre fazem essa pergunta, Teve né? até uma polêmica no Big Brother, não sei. Eu sou É, viciado em sim, Big eu Brother também aqui, sou. mas Sim. também a Nayara Azevedo também, do nada, né, mano? Do nada ela pegou todo mundo Do nada. divertindo, ela pega e fala, mano, eu vou te chamar de preto de dentro. Daí eu falei, Chama pelo do amor- nome, né? Força, Douglas, né? né? Chama do nome, você hoje, pelo E amor o de Deus. Douglas Não, deu mas uma assim, resposta à altura. é uma Não, ele deu uma questão- resposta super Ele à foi- altura, cara. Exatamente. E é uma questão que foi no o próprio Big Brother trouxe à baila, né, esse assunto. Uhum. Aí eu uso o termo técnico, gente, eu vou parar porque é vício, tá? Ele até trouxe o assunto, né, pra roda. Baile é um... Trouxe a baila, né? Isso trouxe. aí é um... É um termo jurídico, é termo mania, é. Eu já É achei que que ela era trabalha- gíria, Eu já. também achei. Mas Tipo é- assim, trouxe o tema pra bailar com a gente. Não, Não, mas eu acho assim, que é algo eu relacionado. entendi isso aí. É mania, né? Sim, mas trouxe ao assim, meio da trouxe conversa. pra discussão, né? Sim. E o Babu trouxe, ele falou assim, olha, eu prefiro que fale preto porque atrelaram o termo negro a coisas muito pejorativas, né? Então você escuta magia negra, peste negra, Sim. mercado negro, Sim. né? E essas coisas, elas são muito pejorativas. Sim. Ele falou, então eu prefiro que quando vá se referir à minha etnia, use o termo preto, mas assim, o ideal é chamar a pessoa pelo nome mesmo, né? Exatamente. Sem dúvida. Mas nós, pessoas pretas, né, nós colocamos pretos de tu, porque nós também achamos ser o mais adequado. Mas não há problema nenhum. A gente muitas vezes usa a negritude, o povo negro. É muito mais a maneira como se referem a nós do que necessariamente a palavra. A gente Sim. sabe quando Porque estão tem um tom falando. de voz, né, cara? Tem A gente tudo sabe. indica. Na verdade, não deve haver constrangimento. Sim, a partir do momento que você constrange o Esse que é o lance. próximo, Eu né? acho que o importante do Preto Chitu hoje, a gente ter esse espaço para poder abordar esses assuntos, é justamente isso, sem constrangimento. Sem constrangimento. Porque, por exemplo, eu no meu meio profissional, eu já vi muitas vezes uma matéria deixar de ir pro ar, uma nomenclatura, uma colocação, porque as pessoas não queriam entrar em polêmica. Mas que tipo de polêmica é essa? Qual é o problema? Entendeu? O problema é que existe, né, uma cultura de que não se deve entrar nesse tipo de assunto. Né? Mas assim, é curioso como as pessoas se sentem incomodadas, enjoadas e sim. cansadas quando ouvem falar de racismo. Mas elas se sentem super confortáveis com o racismo acontecendo todo dia, com uma pessoa Pois preta é. sendo morta violentamente a cada 23 minutos. sim. Então é muito mais uma questão de você olhar para dentro do que necessariamente para a gente. Olha para dentro, olha como você se sente quando eu te digo que uma pessoa preta é morta violentamente a cada 23 minutos. A gente tem o George Floyd no Brasil a cada 23 minutos. Exato. Quando eu te falo que uma pessoa é seguida no supermercado, quando eu te falo que pessoas pretas perdem oportunidades de serviço, quando elas são perseguidas só por serem pretas. Então, não precisa olhar para mim. Olha para você mesmo. Como é que você se sente, né? Muito mais uma autoanálise do que, na verdade, uma questão de empatia, né? Exato, e, por exemplo, esse termo preto, ele foi por muito tempo usado pela sociedade brasileira
como um termo pejorativo Sim, mesmo, sim. para ofender, um Xingamento, xingamento. E não é um xingamento, entendeu? Para nós, hoje, nós temos orgulho de sermos pessoas pretas. Sim. Por N características que nós temos pela nossa história, que por muito tempo também foi Sim, colocado superação total. como algo marginalizado e não é. Por muito tempo foi distorcida a nossa história. Essa é a palavra, né? Eles Então, distorceram a distorceram. história Exato, e passam outra imagem. E tiveram pessoas que vieram antes de nós, isso a tia Rosália, né, que inclusive foi a nossa primeira entrevistada e tal. Uma psicóloga, ela nos mestre- ensina muito mestra em sobre isso, educação. sobre as pessoas que passaram antes de nós, que vieram antes de nós. Sim. Essas pessoas abriram um espaço tremendo, primeiramente, para que nós hoje estivéssemos vivos aqui. Sim. É o que a Suzei fala, né? É o mínimo, né? A sobrevivência. Que a sobrevivência é real, essa briga pela sobrevivência da pessoa preta, ela é real mesmo, não é fácil. A pessoa chegar à idade que nós estamos hoje vivos, né? Caramba. Tem uma música do Djonga até que ele fala sobre isso, que é muito da hora o som. E porque, por via de regra, o caminho do jovem preto é cadeia ou morte, né? Ou A criminalidade, sociedade, enfim. né, leva muito... Ela leva, né? Colocou dessa forma, né? O sistema. Então, assim, essas pessoas abriram um caminho importante para que hoje nós estivéssemos aqui conversando com vocês Sim. com um embasamento. Porque por muito tempo, eu me lembro de ser criança nos anos 80, anos 90, a gente não tinha acesso à nossa história. Não. Era A o que gente- era contado no caminho suave, tchau e benção. Quando a gente fala muito essa questão das bolhas, né? Existem as bolhas sociais e existem as bolhas raciais também, né? Sim. Então, alguns de nós cresceu em bolhas sociais que eram características Era um que a privilégio, sociedade né? que a sociedade colocava para as pessoas pretas, que é o quê? Que é a periferia, que são as favelas, enfim, são os locais de trabalho também, acontece muito isso, você vê até hoje. Mas algumas pessoas conseguiram furar essas bolhas por conta de oportunidades. Sim. Sorte na vida. Oportunidades. É isso, né? Sim. Isso acaba com o discurso da meritocracia, tá? Porque Assim, não é porque eu Exato. mereci. Foi difícil pra aconteceu, caramba. teve um caminho. As pessoas hoje chegam pra gente nessas vezes. Elas falam também pra A mim, gente "Nossa, encontra que legal." pessoas pretas, às vezes. Eu encontrei um rapaz preto no supermercado ano passado que o cara veio falar pra mim: "Ô, vocês estão lá falando de assunto de racismo, vocês não sofrem isso? Porque olha vocês, olha a vida que vocês Entendi. têm." Eu olhei assim pro cara e falei assim, mano, Mas você vocês têm um caminho, né? você me conhece, você conhece a história da minha Não, e família, assim- né, E até cara? Você hoje, conhece a história né? do meu pai, do meu avô, pra Não, saber mas assim, o que a foi, cara. gente é exceção. Isso que as pessoas têm que pensar. É. Nós somos a formatura da minha irmã no sábado. Ela se formou em odontologia. Ela era a única formanda preta. Sim. Então você imagina, no dia das fotos da formatura, ela entrou em contato comigo pelas redes sociais, assim, chorando. Ela falou: "Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não caibo nesse lugar. Não tem nada de mim nesse lugar." Eu não tenho, eu simplesmente não existo, eu sou um pontinho preto, sabe? Assim, se sentindo realmente muito mal. Eu falei, olha, você furou uma bolha muito importante, mas todas as pessoas que abriram caminho, elas também furaram bolhas. Sim, começou assim. Hoje você é única na sua turma, mas já está deixando o alerta para que as próximas turmas tenham mais Exato. pluralidade, Exato. né? Claro. Sim. Coisa que não tem, né? Ela, Então, assim, ela exatamente. furou uma bolha e abriu uma porta, né? exatamente, abriu uma porta. E muitas outras, tipo, meninas ou até vai- rapazes vai- vão se inspirar nela. Vão Exato, se- vai Sim, enxergar ela e vai ver que e é a própria possível. Viola, né, a atriz, ela fala, né? Ela fala assim que quando uma mulher preta ascende socialmente, muitas outras pessoas ascendem junto. E realmente é verdade, porque assim, quando uma pessoa preta fura aquela bolha e as outras pessoas pretas veem que é possível, elas também vão brigar pelo espaço. Porque, assim, realmente é uma briga pelo espaço. E é lamentável dizer isso, né? Porque as pessoas falam tanto em meritocracia, mas quando chega a nossa vez, eles mudam as regras. Exato. Então, assim, tem uma corrida, tá todo mundo correndo. Sim. Quando chega a nossa vez, mudam as regras. Caramba. A gente volta pro final da fila. Sério? É sempre assim. Olha. Isso é no emprego, isso é na faculdade, isso é nas nossas relações de amizade, é amorosas e tudo mais. A gente sabe que afetivamente é muito difícil para uma pessoa apresentar uma pessoa preta como sendo o seu pai, né? Porque a família vai olhar torto. E quando apresenta, já, eu falo isso pelos meus filhos, né? Já começa como? Se justificando. Olha, o namorado de fulano, mas é tão inteligente. Ah, sim, entendi. E são situações assim. É de família boa. É complicado, É de né? família boa. Antigamente tinha uma expressão que matava a gente, né, Suzy? Que eles falavam que era
Não, mas o Léo é o preto de alma branca. Putz, sério? Isso aí, Nossa. cara? Sim, muito. Sim, a gente Já ouviu ouvi muito. Eu ouvi há pouco tempo. Caramba. E eu forçado, ouço né? sempre. Ou era uma família. Mas peraí, todo mundo é de uma família. É, sem lógico, dúvida. pelo amor de Todo Deus. mundo é de uma família, né? Não tem muita diferença. E é muito mas- doido, assim, a gente ter que falar, pô, o ano é 2022, e ainda hoje, até compartilhei nas minhas redes sociais, é uma menina falando, né, que estava num café com o namorado e com a sogra, saiu para fazer alguma coisa, e quando ela voltou, um senhor chamou a atenção dela e falou: eu não quero você importunando os meus clientes pedindo esmola. Não. E ela disse: Putz. é minha sogra e o meu namorado. Uhum. Então, assim, isso acontece o tempo tempo todo, todo. mas as pessoas se sentem confortáveis em ouvir isso. Para elas é um o que caso a vocês mais. mencionaram sobre a bolha, né? Exatamente. Estão no mundinho deles ali. Mas aí, quando a Às gente vezes fura. não querem enxergar, né? Não É, querem. e causa um incômodo, né? Causa. Quando a gente puxa para o debate, a gente já escuta. Nossa, lá vem o mimimi, lá vem o vitimismo. Vocês ouvem muito e isso não aí, é né? vitimismo, de fato somos vítimas. E não somos vítimas uns dos outros, somos vítimas de vocês, pessoas Exato. brancas, Nossa, privilegiadas, que não sociedade, de uma entendem forma- Sim. que deveríamos, pelo menos, né, ter um tratamento igual, né? Precisava de uma equidade aí, uma igualdade de oportunidades. Então, quando a gente fala sobre racismo, não é porque a gente gosta de falar sobre racismo. Não gosto, gostaria de estar aqui falando para você como é gostoso viajar, como minha área é interessante, Pois é. como minha família é bonita, como eu tenho orgulho dos meus filhos. Adoraria. Mas não Só dá pra que passar em branco, né? Se eu não falar do Sem- racismo, pode ser que amanhã a vítima seja o meu filho. Por que não? Mas você acha cansativo você ter que ficar sempre levantando essa bandeira? Muito cansativo. Cansativo. A nossa primeira live, que foi a live que aconteceu o ataque racista, nós estávamos falando, o mês era Janeiro Branco, que é um alerta para a saúde mental, e o Janeiro Branco, o nome já é muito sugestivo. Mas ok, nós estávamos lá com uma psicóloga para falar da importância da gente se preocupar assim, com a saúde mental, especialmente a pessoa preta, que se depara com situações de violência o tempo todo. Você é mal visto no teu local de trabalho, você é ignorado em relacionamentos afetivos, você é perseguido no supermercado. Então, assim, são várias coisas, várias pequenas coisas, entre aspas, que somatizadas podem te trazer uma ansiedade, algum tipo de gatilho. A gente Os tava falando gatilhos sobre isso. mentais, tipo, limitantes, né? Ah, mas É, foi daí a total, pessoa tipo acaba assim, o achando cara que, pega e fica- que aquele racismo ali é uma realidade, que ela se enquadra. que ela, tipo não, assim, que ela ela- viveu para aquilo. É ela um começa a achar negócio que aquilo ali aceitável. é fato. aceitável. Aceitável. E aí, ela falando justamente pra gente começar a observar que a gente é além disso que Foi eles o fazem teste, com a o teste gente. do pescoço que ela O falou? teste do pescoço. Tá, eu dei uma olhada Ah, lá. você acha que o racismo não existe? Pois bem, olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Sim. Primeiro você observa se tem pessoas pretas. Depois, o que essas pessoas pretas estão fazendo nesses espaços. Elas estão aproveitando a festa como você ou elas estão te servindo? Começa a observar e depois você me diz se existe racismo ou não. Que pode ter certeza. Ninguém acorda hoje e fala: nossa, o meu sonho é viver no subemprego. Não, é o que tem. E a gente precisa sobreviver. Né? claro, sem Mas dúvida. tem pouco médico porque vocês não se esforçam. Com certeza, só gente branca sonha em ser médico. Não, gente. Todo mundo sonha, todo mundo quer ter direito. Não é assim. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, às vezes pode até soar meio idiota, mas assim, é uma dúvida mesmo. Por exemplo, aqui é a região que a gente vive de Salto, Itu, Sorocaba, enfim. Questões de números. A gente tem mais pessoas brancas do que pretas ou não? Tem. Então A gente isso mais. não Quantidade acaba, de não acaba pessoas, é. interferindo, tipo assim, a gente vê menos pessoas pretas, assim, por exemplo, você falou a questão do... Ou não, nada a ver. Não, tem a ver. Tem a ver e não Tem tem, a ver e porque não tem tem, lugar por- que tem muito preto, mas E outra Salvador coisa, sofre muito racismo. Essa região. Verdade. E tem muito número, tipo, né? Maranhão também tem muito, né? Sim, e mesmo assim sofre muito racismo. É o que eu digo, o racismo, a sua condição social, por exemplo, ela não te livra do racismo. A Thaís Araújo fala muito bem sobre isso, né? sim, O pra Lázaro Ramos caramba. fala assim, não te livra do racismo, não te livra. E nós sabemos que não livra, porque assim, nosso filho estudava numa escola particular. Um dia um rapaz estava correndo na frente da escola, assim, a escola, né, que é mais conhecida na região aqui. E aí o rapaz passou e esbarrou, assim, estava ele e mais 2 amigos. Ele tinha só 12 anos. E aí ele passou, falou assim: vocês ficam aí no meio da calçada atrapalhando. Aí meu filho falou: a gente está entre uma aula e outra, ele está aqui na porta da escola. Aí ele deu um tapa na cara do meu filho e falou assim: mas eu não estou falando com você, eu estou falando com os alunos. Putz. Meu filho também era aluno. Aham. No E dia... isso pra uma criança de 12 anos. 12 anos. Pelo No amor de dia da Deus, audiência, sabe o que ele disse para o juiz?
Olha, excelência, me perdoa, mas não tinha como eu saber que ele era aluno. Como não se todos eles estavam com o mesmo uniforme? Estavam uniformizados. Não tinha o mesmo uniforme. Como não tinha como? O que fez presumir? E eu só citei esse exemplo, assim, que é uma coisa que a gente nem gosta muito de falar. Mas para perceber que o espaço que você tá não te livra do racismo. O espaço que eu tô não me livra, o espaço que o Léo tá também no livro Léo, né? Caramba, que situação chata. Isso é muito doido. O que forma mesmo é a pessoa que tá, né? Dando as ofensas e tal. Esse é Sim. o E problema. a gente tá lutando contra. É o que eu falo, não é a pessoa. Nós, pessoas pretas, o grupo Pretos de Tu, não é um grupo de pessoas pretas contra pessoas brancas. Não. Exato. De todas as pessoas contra o racismo. É um raciocínio meio óbvio. É um isso, pensamento né? antirracista. É, um pensamento antirracista, no sentido, não, intolerância aqui não vai acontecer. A gente, né, precisa Quanto respeitar menos a todo gente mundo. falar de um tabu, a gente tem que discutir. Tem que Quanto menos a discutir. gente falar, isso vai se tornando uma bola de neve, você perde o controle. Exato, tem que haver. E tem que ser falado, né, cara? O O negócio espaço tem ele que ser nasceu falado. por conta disso mesmo. Exa- Por que o Pretito? Por que vocês estão fazendo espaço para ter pessoas pretas? Sim. Por causa da representatividade, por causa do Que a empoderamento. gente precisa conversar. As pessoas precisam se conhecer, a gente precisa conversar, Claro. exatamente. A intenção não é só somar pessoas pretas, né? Mas é somar pessoas para a causa, né? Pra causa, porque exatamente. eu falo para vocês dois. Sim. Aonde vocês veem um espaço hoje na mídia em que as pessoas pretas conversam sobre o que elas conversam na casa delas? De não fato, tem. não tem. E das pessoas brancas tem. Sim, entendi. Eu sei de qual E do tem que você tá muito. falando. Tem É, muito. não, Aliás, tudo. Tipo, você Só liga a tem TV, isso. você liga a Sempre TV de tem. manhã, só tem Só isso. tem isso. Hoje, por uma questão de conveniência, porque eu sei bem disso. O que é afroconveniência, Porque tá todo né? a afroconveniência. O que é a afroconveniência? É o quê? Hoje, as pessoas pretas já conseguem se organizar, não só as pessoas pretas, mas as pessoas que se identificam Sim. com essa questão social que acontece com a pessoa preta, elas conseguem se organizar, por exemplo, para fazer um boicote, para falar que aquilo não é bom para as pessoas não assistirem, e isso tem afetado financeiramente as empresas de mídia no Brasil. Entendi. Faz com que as empresas de mídia sendo afetadas afetam as empresas que anunciam também. Sim, sim. Então, os próprios anunciantes hoje cobram a representatividade das empresas por uma questão econômica. Você não é quer por associar a sua imagem Não, ali. eu acredito que tem empresas que até levam para a questão ideológica. Acredito que sim. Entendi. Né? Porque, de repente, tem um diretor preto na empresa. Mas a gente Vocês sabe que acham tem isso muitos... bacana? Ou não? Vocês não... Sou totalmente a favor da a cota. favor. Eu não Sim. acho que a cota Sou a seja favor. o ideal. Tá. Mas eu acho que a gente E tinha nem que come- seja o justo. E nem que seja Acho o que é justo. muito pouco. Muito É pouco. É pouco. É gerei quantos por cento? Você sabe? 10%, tá. 10%. Não digo a quantidade da cota, eu digo a qualidade da cota. Eu não acho que questão da justiça, né? eu acho A qualidade dela. Eu acho que essa questão da reparação histórica é muito pouco. A cota ainda é pouco perto do que foi feito para o nosso povo. Perto Sim. do histórico e do que a gente colhe hoje socialmente por conta do que aconteceu no passado. Então é pouco. Na minha opinião, uma opinião pouco, sim. radical, é uma opinião radical sim. Não é uma Mas opinião é pouco. ponderada. Mas assim, é pouco na minha opinião. Mas ela é necessária. Ela Por- é a necessária. Ela gente vai fazer espera uma que ela diferença evolua grande. e Já tem aumente o feito. número, e enfim. E aí, esses dias abri uma caixinha de perguntas e sempre manda, né? Tem hater, gente, pra tudo nessa vida. Aí me mandou, falou assim: você não acha um absurdo que vocês falem o tempo todo de racismo? Estão se achando os grandões que vão acabar com o racismo? Falei, meu querido, eu não acho que vou acabar com o racismo, porque não foi o que eu criei. Eu fui beneficiada com o quê? Com esse conceito de raça? Quando vocês dividiram as pessoas em raça, eu fui beneficiada com o quê? Com nada. Então, eu não acho que eu vou acabar com o racismo. Eu só estou me valendo de um mecanismo para eu continuar viva e manter os meus vivos e ter mais pessoas vivas, entendeu? Exatamente. Assim, a gente está partindo, a gente fala de oportunidades, mas a gente sabe que a nossa briga diária é para voltar para casa, entendeu? Os nossos jovens Exato. pretos, existe um genocídio da pessoa preta, preocupação do pai e da mãe hoje, pai e mãe de filhos pretos, não é, ai, cuidado se alguém vai colocar alguma coisa na bebida. Não é essa. É, pelo amor de Deus, fique com a câmera ligada em qualquer abordagem, Caramba. toma cuidado. Eu preciso que vocês... Eu quero que chegue vivo. Na hora que eu escuto chegar... Gente, até me arrepia de falar, mas não... Para uma mulher preta, mãe, não existe um som mais gostoso que o da maçaneta da porta dando conta que seu filho preto chegou vivo. Então, assim, é muito além do que eu
o que as pessoas pensam, né? É muito além. Isso aí muito tá, bem. E tem, tá tem bem perto da mesmo gente. isso, Suzy. Tem tá? demais, Porque tem assim, demais. a gente, né? A gente é de etnia branca. Sim. E a gente não passa por isso, né? Você fala, nossos medos são outros, né? E é importante vocês saberem isso. Então, nossos que medos vocês são não passam outros, por né? isso. O Bruno aí, ele tem um filho, eu acredito eu que ele tem outros medos pro Com certeza, filho a gente dele. sempre tem. E agora você tocando nessa ferida aí, cara, é um bagulho que, tipo assim, você nunca parou. Eu nunca parei pra pensar um negócio desse. Você escuta falar muito, tipo assim, no Rio de Janeiro, Não, em São Paulo. Mas tem muito isso aí ainda, no interior. O tempo todo, é o que eu te tempo falei, todo. a cada 23 minutos uma pessoa preta é morta violentamente. Isso é estatística, eu não estou inventando, vocês podem fazer pesquisas. Então, assim, a nossa preocupação é o que eu te falei, primeiro é sobreviver, né? Sim. E depois é galgar oportunidade. Então, quando a gente abre esse campo no Pretos de Tu, lógico, é para discutir também as nossas questões, porque a gente precisa que vocês, pessoas não pretas, enxerguem o racismo como algo muito importante de ser combatido. Por que vocês? Porque o que vocês falam é o que as pessoas ouvem. O que é ensinado passa por vocês. A pessoa preta hoje está começando a ter mais voz, mas por toda a nossa história, acredito que aqui vocês tenham plena consciência disso, a história foi contada por pessoas brancas e ela foi criada também por pessoas brancas. Então, se eu vou vender essa água para você e se vem alguém parecendo a Xuxa vender essa água para você, a probabilidade de você achar que a água da Xuxa é melhor que a minha é enorme, porque o nosso racismo ele é estrutural. Então, a gente precisa de vocês nessa luta. E é uma luta realmente não do branco contra o preto, mas de todo mundo junto contra o racismo, né? Sim. Sensacional. Fez lembrar um caso aqui, o Nivaldo, que trabalhou com a gente. Então, ele tem 2 filhos. Um mais clarinho e o outro bem mais preto. E ele falou pra mim que eles têm a idade bem próxima, a diferença de 2 anos no máximo ali. E o mais preto já passou por N abordagens policiais e o outro não passou por nenhuma até a data que ele tinha falado pra mim. Sim. Putz. Esse é um lance que a gente chama... É um estudo, né? Que hoje se discute muito, que é sobre o colorismo. A gente tem uma live que 3 participantes falaram sobre esse assunto do colorismo. É doideira, né? O negócio... É doideira. Foi tão pensado essa questão do racismo, da divisão de raças, que até isso eles fizeram. E vocês Existem graus de racismo. Isso que eu ia perguntar. Vocês têm datado isso aí historicamente? Tipo Sim. assim, você falou assim, foi pensado. Foi algo, não Foi foi pensado. acontecendo. Sim, foi pensado. Ó, Foi pensa pensado. comigo, ó, teve o racismo, certo? Certo. O racismo não, a escravidão. Certo. Aí teve a escravidão, veio o abolicionismo, entre aspas, né? Que também foi um movimento racista. Só que aí, Foi um movimento antes racista? foi Sim, um movimento muito, racista. muito. Antes do abolicionismo, a gente teve o quê? A lei do sexagenário, que as pessoas pretas com mais de 60 anos, elas eram abolidas, né? Recebiam a forria automática, vamos dizer assim. Mas vivendo na condição de pessoa escravizada que elas viviam, qual a probabilidade de elas chegarem bem aos 60 anos para serem livres? Sim, E outra coisa, seriam livres com o quê? Exato. Se o trabalho escravo não dava nada. Aí teve a abolição. Teve a abolição, fizeram o quê? A lei da vadiagem, que é o famoso sem lenço nem documento. Qualquer pessoa que fosse pega, qualquer pessoa preta pega na rua, sem documento, mal vestida, qualquer coisa assim, podia ser presa pela lei da vadiagem. Então não teve uma abolição. Porque né? quando, Eles só foram trocando de nome, né? os negros foram soltos nessa abolição, eles não tinham documento, eles não, Não tinham tinham sustento, nada. eles não, Não tinham nada. Muitos continuaram até nas fazendas, porque assim, eles não sabiam como era viver fora dali. Exato. Entendi. Como Só é que eu isso vou aí não comer? escuta falar, né? Isso Não, aí não ouve é o que eu falar. te falei, porque a história foi contada por Até- quem venceu. Você não aprende Tá isso na ponto, né? escola. Na escola você não aprende. Não hoje, aprende. hoje, graças a força mesmo que homens e mulheres pretas têm de fazer uma faculdade, se formarem, virarem grandes historiadores, sociólogos incríveis. Sim. A gente tem, esses influencers que estão aí nas redes sociais falando sobre causa preta, esse pessoal não tá de brincadeira. Não. É um pessoal muito Muito inteligente, muito estudou culto, muito. que estudaram muito.
Entendeu? Aham. Todas essas pessoas, não vou nem citar nomes aqui, que são muitos. Inclusive aqui em Itu a gente tem vários. Aqui em Salto Aqui também em Salto a temos gente tem vários que dão aula. abraço pro Você Shell, senta com esses, inclusive. o Shell Oliveira, que é nosso parceiraço daqui de Salto. O Adriel. Né? O muita gente Adriel lá. também, né? O Corvo lá de Porto Feliz, também o Fábio Corvo, que é amigo deles também. Todos eles são formados em História. Sim. Você vai conversar com esses caras, eles vão contar coisas assim que... Você vai ficar de boca aberta. Surreal, assim. Sorte das crianças, dos Da nossa jovens que realidade. têm contato com professores desse naipe, assim, entendeu? Que são hoje Entendi. doutores, que têm... Enfim, esses caras, eles detêm um conhecimento que hoje é tão importante pra gente entender o que realmente aconteceu, porque durante muitos anos a nossa história realmente foi esquecida, foi Esquecida. anulada. Ninguém queria falar sobre a violência que a gente Não, sofreu. Você ele- já imaginou você na terceira série, né, Léo? Abre lá a Sim. cartilha. Caminho suave. Não Aí tá lá a escravidão. Ai, os negros foram trazidos para trabalhar no Brasil. É o que a gente chama de romantização. romantização. A gente foi glamorização. sequestrado para ser explorado. Fim. Isso Ninguém foi vai um contar projeto, isso. porque o Brasil, né, vocês já devem ter ouvido muito, Sim. e eu acho que até vocês acreditam. Hoje eu vou desmistificar Olha, isso pra mão vocês. de obra barata. Já ouviu isso? Nos livros falavam, Sim. né? E era exato. mão de Ou obra porque barata. porque o gratuita, indígena, né? ou porque o Gratuita. essa desculpa é linda também, porque o indígena era preguiçoso para trabalhar e o negro africano não, e eram mais fortes. Não, é tudo balela, entendeu? Isso é tudo desculpa Pra explorar todo mundo. pra não se contar uma barbárie que aconteceu nesse país. E que todas as pessoas brancas, infelizmente, a gente pode falar, estão com as mãos sujas de sangue por conta disso. Entendeu? É o que eu falo, assim, né? Não tem como fugir Não dessa tem como dessa fugir. culpa. Não tem como Né? fugir. Não tem como É fugir. assim, Isso todas Isso tá as... existiu. gravado na história, não tem? Não, e assim, ó, exatamente. toda pessoa branca viva hoje, ela colhe efeitos do Exato. racismo, assim como toda pessoa da escravidão, assim como toda pessoa preta sofre suas consequências. Até hoje. Então não tem como. Existe um É privilégio. um privilégio que a gente fala. Que é um privilégio, Privilégio branco. Então, branco. assim, toda pessoa branca, mesmo que ela não tenha consciência disso, ela colhe frutos da escravidão. E toda pessoa preta sofre essa consequência. Mesmo que ela Exato. queira dizer, eu não. Muitas pessoas pretas falam, eu não vejo racismo. Acho que o racismo às vezes está na cabeça. Aí você vai conversando com a pessoa, aí você extrai. Então, mas meu marido me largou, casou com uma pessoa loira, eu fiquei com 3 filhos para eu criar. Eu trabalhava em tal lugar, trabalhei 20 anos lá, me aposentei no mesmo cargo, contratava outras pessoas. Vai procurar o estereótipo dessas pessoas. E aí você percebe que a pessoa, sim, ela sofreu racismo. Só que doía tanto que o inconsciente dela Bloqueava. preferiu bloquear. Bloqueava. E daí o Maquiava isso negócio existe, eu esqueci o nome dele, infelizmente. Existe um filósofo africano que viveu um tempo aqui no Brasil, que ele falava que aqui no Brasil foi tão bem desenvolvido o racismo que o racismo pode ser chamado do crime perfeito, onde a pessoa que comete o crime, ela é inocente, e a pessoa que sofre pelo crime, ela é a culpada, né? E isso é um projeto do quê? De democracia racial maquiada. Isso foi vendido, inclusive, né, foi o que eu falei, eu acho que de repente vocês até acreditem nisso, porque é o que se ensina na escola. Exato. Que o Brasil é um país que não é racista, que o Brasil é um país que dá oportunidade para todos, não só para as pessoas pretas, mas para todos os povos, todo mundo que vir para cá Tem é chance. bem recebido. É bem acolhido, enfim. é bem recepcionado. Então é o que a gente chama do mito da democracia racial. Sim. Né? O que torna o Brasil, essa estrutura de democracia racial escondida, torna o Brasil um dos países mais racistas do mundo. Sério? Sim, porque o O racismo que aqui você não é vê, você não velado. combate. Se você não assumir que Ele é existe um escondido, problema, você não resolve. Ele está em todas as camadas, todas. Todos os níveis de camadas sociais, profissionais, econômicas. É o que a gente fala do racismo estrutural. E tá ali escondido. E tá acontecendo o tempo todo. E daí as pessoas vivem uma falsa ilusão de que isso não acontece. E daí elas passam a viver num paraíso, que é o Brasil, né, A na gente cabeça volta pra dela. bolha também, né? Enfim, e isso é tão forte que até as pessoas pretas mesmo acreditam nisso. É muito difícil hoje você chegar numa pessoa preta e ter uma consciência dessa estrutura racial que existe no Brasil. É muito difícil. Muitas das vezes, mesmo elas passando por isso, sofrendo por isso,
elas ainda acreditam que isso não existe aqui no Brasil, existe. cara. E daí elas acabam vivendo, tendo uma vida que poderia ser melhor, poderia ser mais acessível, poderia ser de mais oportunidade, e não tem porque elas caem numa balela que é o quê? Que não existe racismo no Brasil, que a gente não deve lutar para que isso aconteça. E existem muitas pessoas brancas também, que é cômodo para elas ficarem ali dentro do seu me da sua compadeço, bolha, mas não tenho do nada seu a ver com privilégio, isso, tipo assim, entendeu? cara, eu não, esse assunto não é para mim. Prefiro não opinar. Eles estão fazendo um podcast que trata sobre esses assuntos. Mas não é meu Mas, local de fala, eu não então quero, eu não vou. eu acho que eu não devo apoiar isso, porque é um assunto pesado, né? É um assunto deles, né? É, Ou seja, eles eu já não quero que dividem minha de empresa novo a esteja gente. Acabou de vinculada. acabou de cometer um- Até nisso hoje a gente falar. conversa muito isso. A gente está nessa questão de abrir mesmo o espaço nosso, porque a gente está tendo uma visibilidade, a gente acha importante Falar. né? Sim. E esse espaço a gente está abrindo hoje para que as empresas possam anunciar, sim. mas não só anunciarem por usarem o espaço para promover a empresa delas. É também para valorizar, Se posicionar também, né? falar assim, ó, eu apoio não só porque o espaço é bom, porque é um espaço de divulgação bom que atinge um público que é importante para mim, porque para algumas empresas não é, mas para algumas hoje é. Sim, sim. É um público que dialoga comigo, que consome meu produto, que traz dinheiro para minha empresa, mas não só por causa disso. É porque eu acredito que por esse caminho a gente vai melhorar as coisas para todo mundo. Com certeza. Sabe? E é difícil, não acontece. Rosália, Existem essas desculpas. Exato. Você entende? Essas ressalvas, assim, tipo... mas... Os poréns. Os poréns, Poréns. exatamente. E tudo isso é o que eu falei lá no começo. Uhum. É baseado nessa história da democracia racial brasileira. Que não existe, né? Eles Nunca acham que existiu. existe. Você entende? A Rosália É um fala uma processo. coisa muito interessante, né? Ela fala assim, tudo isso aconteceu com as pessoas pretas e ainda acontece porque desumanizaram a gente, né? A gente vem lendo assim a história como ela realmente aconteceu, que eles falavam que as pessoas pretas podiam passar por tudo aquilo porque as pessoas pretas não tinham alma. Caramba. Então era o quê? Era desumanizar a gente, certo? E esse conceito de desumanização, ele perdura. Tanto que, vou dar um exemplo para você. Aconteceu o caso de um deputado aí ser misógino, né? Falar das mulheres ucranianas e tudo mais. Sim. Os direitos humanos da OAB de Itu, eles se manifestaram sobre isso e eles não falaram uma palavra sobre o que aconteceu sobre o racismo. Quando eu questionei, hoje eu questionei, sabe qual a resposta que eu tive? Poxa, doutora, a gente precisa mesmo ter uma comissão de direito racial, né? Vamos pensar para a próxima gestão. Peraí, então não sou humana, então os direitos humanos podem se preocupar com as mulheres da Ucrânia, o que é extremamente justo e legítimo, mas não podem se preocupar com pessoas pretas que estão sofrendo racismo em Itu, porque não tem uma comissão racial? Então, assim, todos os dias a gente se depara com isso. Se você não tomar cuidado, você se deprime, sabe? Porque assim, você fala, eu contribuo, sabe? Se eu pago alta anuidade da OAB, eu sou uma profissional que eu prezo pela minha lisura, eu me respeito, eu respeito o meu trabalho, eu respeito os meus clientes. Como é que eles podem me tirar do rol de humanos que eles precisam se posicionar, né? Emitir nota de repúdio? Como é que eu posso ser simplesmente excluída dessa humanização, né? Isso dói muito. É óbvio que se você for ficar o tempo todo debatendo, você não faz mais nada da sua vida, porque dói mesmo. Sim. Você olha e fala, poxa, eu tô aqui do seu lado. E você fala pra mim que só poderia emitir alguma nota se tivesse uma comissão racial. Sou humana. Exatamente. Vocês não falam, tá né? segmentando de novo. Ele tá pegando os direitos humanos e vamos segmentar Exatamente. essa parte. Só que aí, quando chega o dia da consciência negra, eu acredito que deveria ser o dia da consciência humana. Só que vocês desumanizaram a gente. Exato. Então tem que ser da consciência preta mesmo. Daí tem muito aquele comentário, mas não tem o dia da consciência branca, né? Todo tem dia muito é isso dia da aí, né, consciência cara? branca. Nossa, é um absurdo os negócios louca. desse aí, cara, porque falar pra você. Difícil. Daí você falar uma coisa assim, desculpa novamente se eu for até agressivo, mas espero não ser.
você falou que nós somos brancos privilegiados, certo? Só que assim, todos nós aqui, a gente nasceu na pobreza. Tipo assim, não extrema pobreza, mas a gente nasceu na pobreza. Mesmo assim, a gente é considerado branco privilegiado? Sim, porque o que coloca a pessoa branca na condição de privilégio é justamente a cor da pele dela, que faz com que ela tenha mais oportunidades do que as pessoas pretas. Então, eu vou dar um exemplo. Você é pobre. Vai disputar uma vaga de emprego com outro preto que também é pobre. Quem você acha que vai ficar com a vaga? Sim. Você. Infelizmente, o branco. Então, a tua cor te privilegia. Entendi. Em detrimento da minha, Tá. que me prejudica. Entendi. Entendeu? Isso é o privilégio branco. Existe uma pirâmide social, né? Onde o homem branco hétero, ele está no topo. Isso E aí nós real. vamos- É onde você vê as pessoas que têm detêm do maior poderio econômico, político, social. Essas pessoas, elas estão... E elas têm esse estereótipo de homem branco hétero. Hétero Tá? top, né? E daí, que é o famoso hétero top. Hoje virou piada o negócio. Sim. Porque é mesmo. E porque essas pessoas, quando estão nessa posição, elas se aproveitam e muito de estarem nessa posição. Elas não se envergonham, Não se né? envergonham, exatamente. É tipo, eu estou assim e pronto. E daí vai descendo. E na base dessa cadeia toda estão as mulheres pretas. As mulheres... Sim, mulheres pretas, elas sim. estão na base. Nós somos mais de 70% Exatamente, no número de violência contra a mulher. Você pega os dados estão No aí. emprego, IBGE. nós somos no subemprego também mais de 70%. População carcerária, mais de maioria. 70%. Caramba. Então, assim, os dados estão aí. Difícil. Passa o tempo todo no jornal hoje. Isso é um negócio que pra gente é tão básico que, enfim, mas a gente E tem é que uma falar. pena, né? A gente tem E que falar assim, porque as pessoas o não grande sabem. lance, eu acho que assim, vocês perceberem a questão desse privilégio, eu acho que uma simples frase já resume já. Vocês não passam pelo crivo do racismo. Vamos dizer assim, ó. Igual era lá nos Estados Unidos, igual era no Apartheid, que não faz tanto tempo, tá? Faz aí uns 50 anos, 60 anos, que acontecia isso. É recente. É recente. Quando você chegava num ambiente, tinha lá uma placa, brancos aqui, pretos aqui. Lanchonete só para pretos. Baile só para brancos. Entendeu? Esse tipo de divisão, isso é passar pelo crivo. É uma porta mesmo, Sim. onde a pessoa branca passa e a pessoa preta fica. É isso. Vocês viram Isso é no o iFood extremo que do extremo do viralizou? Esse extremo. é o privilégio branco. iFood eu não Você vi. entende? Eles Então, pediram- o fato de você ser pobre, o branco... Você Sim, chegou a não ver, interfere, né? Não, Você é a cor da chegou- pele É a mesmo. cor. Você chegou a ver que viralizou no iFood? Uma pessoa fez um pedido e colocou na observação. Sim. Por favor, não mande entregadores negros, porque eu não gosto Caramba, de pessoas sério? assim. Isso aí? Sim. Agora, Isso por foi que, que há ele não uma colocou? semana. negócio Agora, desse, ó. porque O limite do negócio. aí que tá a covardia do racismo, que Sim. eu gosto muito de falar sobre isso. O racismo é um movimento covarde, porque ele colocou a pessoa preta sendo a pessoa que sofre esse sistema por uma pura elegibilidade. Aham. E qual é o tipo de elegibilidade? É o continente onde essas pessoas nasceram? Não é, até porque a África Tinha muita é o gente. continente mais rico Sim. do planeta Terra, em termos de minérios, enfim, tá sim. tudo lá. Isso, né? Sim. Tem as maiores reservas do mundo, De é onde diamante, tem tudo. mais natureza, enfim, é a África. Certo. Né? Não é à toa que todos os animais do mundo praticamente vivem lá também. Sim. Eles não escolheram lá porque... À toa, né? À toa, né? É. O animal vive por sobrevivência. Enfim, é o melhor lugar para se viver no Sim. mundo. Ponto. Então não foi por conta disso. Tem muitas pessoas que falam, porque a África não se desenvolveu tecnologicamente, desculpa, me enrosquei aqui, tecnologicamente, porque a pessoa preta não tem alguma coisa no cérebro delas que elas não aprendem. Não é isso. Não é essa questão. É uma questão banal de se escolher as pessoas que têm pele escura porque é mais fácil de identificar. Por que o cara do iFood não colocou lá? Eu não quero que apareça uma pessoa branca de barba. Toda pessoa branca praticamente tem barba, né? Um homem, Sim. né? Sim. Uma pessoa preta é fácil de identificar. Você Sei, entendeu? entendi. É uma questão de elegibilidade mesmo. Ó, vamos falar que toda pessoa preta é bandida, porque eu posso olhar pra ela e falar. Aí vira "Esse referência, é bandido." entendeu? Sim. Entendeu? É muito fácil. Aham. E sempre foi assim. Inclusive, por muito tempo, a polícia emitia, né,
Nos treinamentos. Treinamentos falando que Como era pra suspeito, abordar né? mesmo. Ó, Verdade. qual que é o tipo de suspeito que você tem que abordar? É pele escura, era uma das primeiras coisas. Esses dias eu participei de uma audiência criminal Uhum. e aí o promotor de justiça, lógico, né? Faz o papel dele, que é a acusação, eu sou defesa. E ele falou assim... e não foi a acusação dele que me feriu. O que me feriu foi o que ele disse, quando ele disse assim... bom, embora a defesa, né, esteja falando isso, é só olhar. Essa fuça típica de bandido. O rapaz era preto. Essa fuça típica de bandido. Aí eu perguntei, eu falei, excelência, eu só queria que me explicasse o que é uma fuça típica de bandido. O que te faz pensar numa fuça típica de bandido? O que é? Ah, a doutora sabe, né? Eu falei, não sei. Eu não sei. E aí o juiz interferiu pro negócio, mas assim, para você ver como a gente lida toda hora, todo dia, e é Nossa, o cansativo racismo demais. ocorrendo Deve debaixo ser do nariz cansativo, do juiz. É cansativo. Nossa. Nossa. É E cansativo. deve ser triste mesmo. Porque, tipo assim, é como se vocês tivessem um alvo nas costas o tempo O todo. tempo todo? Hoje, ó, depois do que aconteceu com a gente lá no podcast, que foi um negócio que mexeu muito mesmo com a Isso, gente. vamos falar um pouco disso. É, porque às vezes a pessoa tá Nó- ouvindo e não sabe o que é exatamente. Como que aconteceu? Como que Aconteceu o foi seguinte, ó, a gente, né, ficou durante 1 ano e meio, praticamente quase 2 anos, né, parado com o Preto Chitu, quando acabaram as lives, por uma questão mesmo de não ter estrutura mesmo para continuar, a gente ficou estudando qual seria a melhor maneira e melhor hora de a gente voltar. Deu tudo certo, apareceu lá o estúdio dos meninos, tal, fiz esse bem bolado com eles. Vamos começar o Preto Chitu de novo, Suzy? Vamos, agora vamos botar em podcast, tal, fizemos o primeiro. E a gente veio e convidou a tia Rosália, que é uma sumidade hoje em causa preta, não só em causa preta, mas também é uma psicóloga excelente. Mestra em educação. Exatamente, mestra em educação, tem um movimento muito forte com a educação lá em Itu. Eu falei, poxa, não seria uma pessoa mais adequada pra gente trazer nesse primeiro dia. Sim. Né? E também a nossa madrinha, né, desse movimento. A gente só começou a se interessar mesmo por tudo isso por conta dela, do que ela fala pra gente, do que ela nos ensina. Não somos só nós, acho que praticamente todas as pessoas hoje que têm um envolvimento de alguma forma com causa preta em Itu têm esse contato com a tia Rosália. Pronto, trouxemos ela. E a gente começou a conversa normal, conversa vai, conversa vem, a gente falando, nem tava falando tanto sobre o assunto de racismo, enfim. Não era o tema. E daí, quando deu 1 hora de live, cara, 1 hora de live, começaram a chegar alguns comentários. Eu percebi. E assim, a gente tem uma tela que tem o chat, porque a gente coloca o chat ao vivo. Sim. Pra gente comentar as mensagens. Muita gente manda perguntas, né? Sim. Enfim, o espaço é pra isso mesmo, para as pessoas interagirem. E daí, eu vendo na tela, elas estavam conversando ali sobre o assunto e eu comecei a ver. E eu tava com o celular também, acompanhando a live. Sim. E daí eu comecei a ver os comentários, eu até tentei bloquear alguns, mas o primeiro que veio, que eu me lembro, foi Tia Macaca. Tinha macaco. Putz. Já xingando a nossa entrevistada, cara. Então, imagina vocês estão aqui, Deselegante, né? Imagina, Deselegante. acontece isso, que você sim. vai ficar com a cara, né, cara? Sem dúvida. E daí eu olhei assim, eu peguei e falei, mano... Você fala, mano, eu tô vendo isso aqui mesmo. A primeira atitude sua foi tentar daí eu bloquear. peguei, eu falei assim, vou bloquear, tal, porque eu tava aqui no celular, tentei bloquear Pra e me isso me polemizar ali na conversa. hora, passando né? assim na tela. Os comentários Os estavam subindo na comentários tela. não tava na tela. Não tava na Tava tela. numa tela que a gente olha, né? que Ah, tá é, vendo. pra vocês só, né? Mas o pessoal começou a brigar com o... Então, não, daí virou um debate. daí foi assim, daí eu vi 1, 2 comentários, 3 comentários, e vi que eram 2 perfis fakes que estavam Sim. fazendo isso. Tinha uma imagem de desenho, né, tal. Eu falei, porque já tinha acontecido outras vezes durante live também, e eu dei um esporro nos caras, os caras pegaram e pararam, sabe? Ou pessoas com ideias que não eram legais ali. Daí eu falei, vai fazer uns 3 comentários, vai parar. Daí eu peguei e fui lá, tentei excluir e tal, só que eu não tava conseguindo excluir, cara. E daí continuou. Putz. Mas continuou assim, não é continuou 1, 2, 3 xingamentos. Cara, foi uma enxurrada. Começou um atrás do outro. A ponto do pessoal do chat não tá mais conseguindo conversar. Nossa. Não tava mais conseguindo E interagir. daí começou a incomodar o pessoal do chat. O pessoal Sim. do chat começou a falar, gente, olha aqui o cara com racismo aqui, não sei o que, tal. E elas não tinham percebido ainda, até então. Sim. E daí eu comecei a ver uma movimentação nos bastidores, os meninos da Zion lá da produtora se movendo, assim, né? Daí fazendo sinal, eu, calma, né? Daí chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, mano, eu vou deixar pra ver até onde vai. Tá ligado? Porque eu já tava pensando no resultado disso. Eu falei, agora é hora de a gente ser estratégico. Vamos reverter isso pra uma Exato. coisa positiva. Pra mostrar pras pessoas que realmente existem idiotas
que pensam dessa forma e querem se expressar. Sim. E querem atrapalhar, não querem que a gente fique aqui dando a nossa cara, falando. Que as pessoas existem e estão fazendo coisas erradas. Cara, os caras ficaram lá, a gente fez mais 1 hora de live durante essa 1 hora de live. Eles ficaram proferindo xingamentos, assim, dos mais absurdos. Desde povo macaco, tolete. Essas duas pessoas. Eles, daí xingou começou a chegar mais gente. duas Rolou pessoas. durante 1 hora isso aí. Dois caras, durante 1 hora. E vocês não cara. tinham percebido ainda. Daí chegou uma hora que os meninos falaram, Aham. assim, o pessoal lá da produção falou, faz alguma coisa, bloqueei. Daí eu peguei e falei, gente, daí eu tive que falar. Sim, Porque eu não daí queria que elas abriu. parassem Pra mim com o foi assunto. horrível. Tava um bravo. assunto bacana ali. Daí Tava um a assunto- hora que a tia Rosália percebeu, cara, ela até fez uma brincadeira. Ela falou, ele me chamou de tia macaca, todo mundo me chama de tia, que fofinho, não sei o que, cara. Nossa. Eu assim, né, cara? Extremamente Eu constrangedor. passado, Não, eu ia sujar. constrangedor demais, não. cara. Mas Não, e eles falaram assim, ó, a senhora que eu li 7 vezes, tia macaca. Uma hora falou assim, seu bando de gorilas, vocês são tudo escravo, ele falou. Nossa. Tudo escravo. Aí depois você pro meu Instagram, no direct, e mandava pra mim lá. Putz. Eu vou te colocar no tronco e vou fazer isso. Mano, aquilo, foram aquilo, várias. Jesus Eu vou amado. falar. Muita coisa. Sim, fizeram também coisas de intolerância religiosa, também, sabe? Bem. Sim. Enfim, cara, foi um negócio horrível. Daí terminou a live, eles entraram no Instagram com mais 5 perfis. Putz. E começaram a nos ameaçar, Uhum. eu e a Suzy. Então a gente tava em casa já à noite e começaram a mandar mensagem no direct pra Ameaçando. gente. No do Pretitu e no dela, no pessoal dela. Sim. Ameaçando, falando que eram advogados, que iam ligando processar a pelo gente, enfim. Instagram. Nossa. com foto de arma Com na foto de cintura. arma, enfim. Daí o E cara. essas fotos eram tudo fake. Provavelmente, porque aparecia rosto, né? Eles estavam tentando meio que assustar. Dar uma assustada, porque. Pra Enfim, não seguir com o assunto, né? Eles não queriam esperavam. que morressem ali. Não esperavam que tipo, a Suzy era Sim. advogada e que tinha um embasamento Mas nós seguimos. ali pra lei. Aham. E daí o que aconteceu? A gente pegou e continuou. A gente falou assim, não, falei pra Suzy, a Suzy falou, não tem nem como eu não fazer um BO. Sim. E a gente vai entrar com um processo contra esses caras, tentar descobrir. Então fui lá, eu peguei o IP de todos eles, né? A gente fez um relatório, um dossiê mesmo. Entregamos Vocês conseguiram rastrear? E conseguimos. Aham. Conseguimos rastrear bastante coisa. A gente pegou o não é ID, É o URL. o URL, a Aham. URL que eles estavam usando de usuários. Sim. A gente conseguiu pegar todos. Fizemos um dossiê, né? Colocamos tudo num pendrive com todas as mensagens que eles mandaram, tanto no YouTube quanto no Instagram. A Suzy fez todo um embasamento jurídico para que isso se enquadrasse realmente como um crime de racismo e não só como injúria racial. Porque isso é importante também. Sim. Por que os crimes de injúria racial não vão para frente, né? As pessoas não conseguem ser processadas? Ah. você Tem pode diferença, explicar então. melhor, Então né? tem Não, diferença. Já, Tem interessante isso diferença. daí. Eu não sabia que tinha Tem. diferença. Tem uma diferença. E assim, o meu boletim de ocorrência foi o primeiro boletim de ocorrência de racismo de Itu. Sim. Por que isso? Porque todas as vezes que as pessoas iam reclamar de uma situação racista, enquadravam como injúria racial. Só que tem uma diferença. A injúria racial, ela é o quê? É você ofender a honra de alguém se valendo ali dos traços étnicos dela, da religião dela. E o racismo é você ofender todo o povo. Então, quando eles falavam assim, seu bando de macacos, vocês são tudo Aí escravos. passou pro racismo. E aí eu fui procurar para fazer o boletim de ocorrência. E ninguém queria fazer o boletim de ocorrência como racismo. Eu falei, não, como injúria racial também não faço. Aí eu fui procurar mídia, como o Léo já tinha trabalhado. Daí é o lance que a gente fala muito sobre isso no Pretitu, sabe? Sobre Sim. como a gente tem que ser estratégico, né, para lidar com as situações. Sim. Uma guerra de estratégia É uma mesmo. estratégia. Infelizmente é assim, a gente Sim. não deveria agir dessa forma, mas precisa ser inteligente. Sim. Então, na hora, o que eu falei? Eu falei, Suzy, se a gente colocar a mídia em cima da polícia, pode ser que eles tenham um olhar diferenciado. Porque daí vai lá pra corregedoria, daí o cara vai ter que exato. se explicar. Tanto que, num primeiro momento, eles falaram pra Suzy que era só pra fazer o BO de forma eletrônica. E daí cai lá num bolsão lá de e-mail E e não uma volta hora nunca eles mais. decidem resolver. Volta uma nota. Quando por a mídia começou a procurar a gente, começou a sair no SBT daqui de Sorocaba. Eu vi Aí uma saiu na aceitaram reportagem. fazer o boletim Daí de saiu na racismo. Record, daí saiu na Band, daí foi pro Bom Dia Brasil. Pro Bom Dia Brasil não, pro Bom Dia São Paulo, desculpa, falei Exato. errado. Daí explodiu, o negócio virou um fuá mesmo. Sim. Daí, só que o que acontecia? Quando os caras queriam fazer a reportagem, eles queriam entrevistar a delegada. Porque a delegada da cidade tem que saber o que tá acontecendo, né, na cidade dela. Sim. É um crime, Sim. um crime sério. Não, e ela esteve bem aberta, né? Teve, Assim, foi passou. incrível. E assim, foi uma recepção boa, mas a gente percebeu que depois que a mídia começou a dar uma forçada, daí
Aí houve andou. essa adequação para o crime de racismo, assim foi aceita, né? E não só de racismo, mas o de ameaça também. Então hoje essas pessoas, né, elas sendo identificadas, elas vão ter que responder injúria racial, racismo e ameaça. Ameaça. Isso da cadeia, né, cara? Sim, É um crime inafiançável que vai colocar esses caras na cadeia. E é o que a gente quer. Prescritível É o que a gente quer, porque a gente quer servir de exemplo para outras pessoas pretas, né? Que também Deixa eu perguntar, passaram por esse vocês problema. vão ficar com dó deles? Se eles forem punidos? Não. Não? Não, Eu não vou ficar com dó. Eu Não, vou... porque é a consequência do crime que eles Não, cometeram, E se né? forem Uma crianças, justiça, né? aí os pais que se virem. Então, olha, eu tenho uma visão muito abolicionista, né? Sim. Talvez por causa da área que eu trabalho, e eu vejo que cadeia não recupera ninguém. Então, assim, mas a lei prevê vários tipos de pena. Sim. Eu não conheço ninguém que está preso por racismo. Eu também não. E não vou ser Isso eu que eu que ia te vou perguntar. prender alguém por racismo. Eu sei Racismo- que isso não vai acontecer. Dizem que mas racismo eu dá quero cadeia, que mas não responda. tem ninguém preso. Não tem ninguém preso por racismo. E assim, então eu não espero que eu vá descobrir a fórmula Sim. da pólvora. Mas eu desejo que eles respondam na medida do que eles fizerem. Exato. Judicialmente. E eu falo isso até para os meus clientes. Eu falo, todo mundo responde na medida do que fez. Sim. Não dá Exato. para eu te prometer um milagre, porque contra fatos não há argumentos, né? Sim. A gente trabalha dentro da lei, no que é possível, mas contra fatos não há argumentos. Então, a mesma coisa nesse caso. Eu quero identificar, nós queremos identificar, nós queremos que a lei seja aplicada, né? E a lei sendo aplicada, que ela seja aplicada à altura para que não faça novamente. Porque muitas vezes tem penalidade que a própria lei favorece o descumprimento. Sim. Caramba. Aí daí sério? você falou das crianças, cara. Sim. É importante que haja a punição. É importante. Porque é uma questão Está educativa. sob tutela dos pais, E né? é uma questão educativa. Quem porque ensinou? Ninguém nasce exatamente. As pessoas, elas praticam o racismo de forma deliberada por conta de ser algo mesmo que não dá em nada. Que eles sempre desenham como uma brincadeira. Uhum. Pô, não é uma brincadeira você machucar uma pessoa, tá ligado? Isso não é uma brincadeira. E se for, é uma brincadeira muito da sem graça. Eu não Poxa ensino, vida. inclusive os meus filhos em casa, a educação que a gente dá pra eles, quando eles começam a passar do ponto, a primeira coisa que eu faço é dar um puxão de orelha e falar, para. Sim. Eu faço isso com eles o tempo todo. Sim. É a educação que eu recebi, que a Suzy recebeu e que a gente repassa para os nossos filhos. Então é importante que os pais saibam educar os filhos, inclusive Com certeza. nessa questão do antirracismo. E que eu acho que a gente aprende, né, quando a gente é criança, a gente aprende muitas vezes pelo medo, enfim. Sim. Né? A criança sabendo que se ela fizer algo criminoso, ela vai para cadeia quando ela for mais velha, ela não vai fazer Ela não vai durante a fazer. vida dela. Não vai. Exatamente. Ela não vai fazer. Então, assim, ver um racista sendo preso, sendo punido por aquilo que ele fez, Significa muito. vai ser um ato de educação, assim, que eu acredito que vai atingir muitas famílias, brancas Sim. principalmente, a ponto de educar as crianças, porque eu acho que pai nenhum quer ver o filho preso. Não. Então, já começa por aí. Ensine ele a não ser Ou racista. cometendo Sim. crime, né? Porque Né? o racismo é crime. E eu sempre Exato. digo assim, nas minhas redes sociais eu sempre falo, olha, a gente vai ter live, pais, mães, assistam às lives. Preparem os filhos de vocês para eles não serem racistas, porque nós estamos preparando os nossos para reagir. Exato. E aí lá na frente vai ficar desigual o negócio, Sim, sim. entendeu? Sim. Não é mais como era antigamente, que ninguém sabia o que fazer, que tinha vergonha de falar, porque todo mundo ia falar que era vitimismo. É vitimismo mesmo, a gente é vítima. Quem é Exato. vítima sofre o quê? O vitimismo. Aí, pra gente sair dessa condição, vocês precisam parar de serem Exato. os autores. Aí a Sim. gente para de ser as vítimas. E justamente esse lance do mimimi não é frescura nossa, porque existe uma lei que fala que as pessoas não devem fazer isso. Pronto. Aonde está a frescura? Aham. Então é frescura matar alguém, é frescura roubar alguém. Você ser assaltado, você fala, eu não vou reclamar porque Ah, é muito frescura. Frescura dele. o cara não É me deu muito mimimi. o bandido foi bonzinho, É. não me deu um tiro, me me deixou deu nem uma vivo. coronhada. Só levou meu celular de 13 mil reais e Sim. minha carteira com todos os meus de boa, cartões, é. mas não me matou. Então o racismo é na mesma medida. Sim. Você chamar uma pessoa de macaco, você separar ela pela cor da pele, pela etnia, descapacitar essa pessoa, porque isso é um lance que machuca muito. Desumanizar Desumanizar, essa pessoa. você olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa não tem condição de não tem condição, ela tem plenas condições. Sim. É um ser humano, como qualquer outro. Então tem plenas condições de fazer qualquer coisa que ela quiser. Entendeu? Então, isso já começa por essas coisas simples, que podem se tornar coisas sérias a ponto de
criar um político racista, né? Que a gente está com vários aí eleitos. Infelizmente. Né? Estamos com vários eleitos, e são mesmo. Tem provas que essas pessoas são racistas mesmo, e estão aí, são representantes do povo racista. Sim. Enfim, assassinos que matam pessoas pretas deliberadamente. Semana passada, a mulher do cara tomou um tiro na cara, né? No Rio de Janeiro, porque ela foi lá dialogar com o policial deu um tiro na cara dela. Do nada. As pessoas se Então, sentem à então assim, vontade, chega né, nesse, de fazer vai isso. chegar nesse nível. Vai chegar nesse nível mesmo de ter algo mais violento. Então, a gente tem que começar por essa base da educação mesmo, das crianças já aprenderem, né? Sim. E a representatividade, ela vai fazer muito parte desse processo. Muito. De ter mais pessoas pretas. Quando vocês, por exemplo, forem contratar mais pessoas aqui pro podcast, que o podcast de vocês vai crescer, vai ficar um negócio grande. Se Deus quiser. Ter essa... Ter É importante. essa consciência, essa né? consciência de que ter pessoas pretas na equipe de vocês vai fazer com que o ambiente seja mais plural. Vocês vão ter um ambiente muito mais inteligente, com visões de vidas diferentes. Só vai Com habilidades só vai diferentes, acrescentar. sim. Você conviver com pessoas diferentes, com pessoas, né? Enfim. Não só a cor de pele, mas Exato, diferentes culturas, de né? vivência, Experiências, exatamente. né? A diversidade. Por né? exemplo, se lá no Flow Podcast, vou falar o nome, vou falar mesmo, porque todo mundo tá sabendo. Cagada do Monark, né? Tivessem. Tanto que depois. Olha só como é importante a questão da educação. Sim. Quando deu tudo errado, o que eles fizeram no primeiro podcast na sequência? Colocaram lá um cara que era especialista em causa hebraica para ensinar os caras de algo que eles já deveriam saber, cara. Então. Gente, vi a Tá pessoa ligado? Os pais dos caras. O pai do Monark tinha que ter ensinado ele que não se fala sobre o assunto do Holocausto. Tá ligado? Cara. Vou falar uma coisa aqui, vou aproveitar o espaço. Pode falar, fica à vontade. O dono de uma doceria que tem lá em Itu, na Praça na Praça da Matriz, que é a praça mais conhecida da cidade. Que é a do Orelhão. Ou seja, pessoas do Brasil inteiro vão para aquele local em Itu para conhecer a cultura da cidade e se deparam com uma doceria que se chama Senzala. Eu gostaria muito que eu gostaria não, pelo amor de Deus, mas eu gostaria muito de ver, em vez de Senzala, escrito Auschwitz naquele lugar. Como é que ia ser, E né? recebendo pessoas que são descendentes de judeus. Eu gostaria muito. Porque eu acho que uma pessoa preta, quando chega em Itu, se ela tem um pouco de consciência, ela olha aquilo lá e acha um absurdo. Sim. Porque não tem diferença de um campo de concentração para uma senzala. Não, e não é que a gente gostaria porque a gente quer ver as pessoas sentindo essa dor, Exato. não. A gente só quer que inverta os papéis. Peraí, Inverter imagina se você, colocar, né, no- você colocar dar no pra ar, né? doceria o Exato. nome de um Tem, campo de ó, concentração. viu? Tem entendeu? lá em Itu, tem um cartório, que você chega no cartório, a parede é toda plotada. Toda plotada. Tem vários documentos. Sim. Não A é frase não é tá só um. escrita Não é lá. só um. Motivo de orgulho. É, de orgulho. Da cidade de Itu. Da cidade Tem de lá, Itu. motivo de orgulho da cidade de Itu. Uma frase. Daí o documento que está embaixo da frase Uma é escritura uma de compra e escritura de compra e venda de um escravo. Putz, você tá brincando. Aí fala olhos X, Aí tá lá. forte, dentes. É desse jeito. E tá lá, orgulho de. Então, assim, como. Imagine, agora se coloca, imagina uma pessoa que é judeu, entrando num cartório Sim. e vendo lá uma descrição nazista. Exato. Enfim, De Holocausto. daquele absurdo que aconteceu no Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial. É a mesma coisa. Você entende? Então, assim, é isso que eu falo do bom senso. Mas por que essas coisas acontecem? Lá naquele cartório não tem uma pessoa preta trabalhando. Não tem. Não tem. Entendeu? Hoje você chega na cidade de Itu, não tem um político preto na cidade. Teve a chance na última eleição, porque tinham vários candidatos pretos. Infelizmente, a população negra não se atentou da importância de se ter essa representatividade dentro da Câmara Municipal, Mas dentro também da não é só a prefeitura. pessoa Não só a preta, pessoa, né? mas também as pessoas que compuseram o governo posteriormente eleitas também não Também tiveram não. o tato e o cuidado de pôr um diretor, de pôr uma pessoa numa posição importante ali para pensar junto. Sim. Né? Esse é todo um esquema que você vê que a gente fica impotente. Sim. É difícil. Agora, como que a gente vai resolver essas coisas? Eu até ia falar pra Suzy, putz, Suzy, estamos com preto de tudo de novo? Vamos fazer protesto lá na porta lá da
da doceria e do cartório. Mas não precisa a gente entrar com uma ação, Exato, né? mas assim, você vê que Mas no são Ministério Público são não coisas providência. paliativas, são coisas Sim, paliativas. sim. Como que a gente vai... daí você vira falar, Léo, mas é utópico isso. Como que você vai resolver isso? Não sou eu que vou resolver, somos todos nós, tá ligado? Exatamente. Através de consciência e educação. É isso. Entendi. Você começa o seu movimento aqui, a gente tá fazendo o nosso Sim. lá, o Shell, que a nossa amiga tá fazendo, a tia Rosário. Essas pessoas vai fazendo uma corrente, igual aquele filme da Corrente do Bem, né? Todo mundo gosta desse filme, né? É lindo. Sim. É a mesma coisa. Vai se fazer uma corrente antirracista. E daí a gente vai chegar nos ambientes, vai ter metade de pessoas brancas, metade de pessoas pretas. Daí... Tem pessoas com orientações sexuais Exato. diferentes Mas das tem que ter. tradicionais. É desse jeito que a gente vai resolver. Não tem outra saída, tá ligado? Sim, Você tem vai que- chegar na sua sala, na faculdade, na escola, poxa, que da hora, você vai conviver com um monte de Um monte gente de branca gente. e preta. Isso. Exato. E você vai aprender pra caramba, cara. O ambiente vai ficar gostoso e tal. Infelizmente, a última empresa que eu trabalhei, eles tinha uma pessoa preta e uma pessoa homossexual. Eles demitiram os dois, tá ligado? Putz. E hoje tá cheio de pessoas brancas e héteros. Héteros. Infelizmente, eu sempre falo isso, é um ambiente que é pobre. Você entende? Intelectualmente falando. Sim. Não se tem a discussão. E uma hora ou outra, eles vão precisar entrar nesse assunto, eles não vão ter um know-how para poder falar sobre isso. Entendeu? Mas não tem um ponto de vista daquela, Exatamente. daquele pessoal. Então é né? muito importante, cara. É muito importante que eu tenha esse cuidado. Tanto que em casa, né, Suzy, a gente nunca privou os meninos, por exemplo, de... existe também essa discussão entre as pessoas Sim. pretas sobre a relação interracial. Não só entre as pessoas pretas. tal da palmitagem, Como já ouviu houve... falar? Como houve... Palmitagem, É. Nunca ouviu falar? Tem Não. esse- É quando esse uma termo. pessoa preta se relaciona com uma pessoa branca, né? Ela fala, Chama tá palmitagem. palmitando. Mas isso é um termo chulo ou não? Na verdade, assim, é uma realidade, né? Aham. E assim, eu falo pra você abertamente, porque os meus filhos namoram mulheres brancas. Sim. E eu entendo que o meio social que eles viveram, acabou que eles conheceram aquelas mulheres, aqueles amigos, e assim se formou ali o círculo de vida deles. Mas o que eu sempre falo em casa, né? Nós somos pretos aqui e nós somos pretos em qualquer lugar. Sim. Então, se vocês se apaixonaram por mulheres pretas, vocês respeitem muito, assim como vocês vão respeitar se um dia vocês namorarem, se apaixonarem por mulheres brancas, né? Se vocês namorarem mulheres pretas. E em relação da mulher para o homem branco, já não é tão assim palmitagem, porque tem um fator muito importante chamado a solidão da mulher preta, né? E a solidão da mulher preta, a culpa é do homem branco e do homem preto. Porque objetificaram e hipersexualizaram a mulher preta de tal modo que eles pensam: a mulher preta só serve para sexo e a mulher branca é para casar. Aquela própria música do Projota fala, né? Pagar bebida é fácil, difícil de apresentar para os pais. Ela não é a sua nega, rapaz. Você entende? Então, assim, são coisas que acontecem, a gente sabe. Sim. Como mulher preta, eu sei. Que, assim, eu sempre tive letramento racial. Então, eu não quero essas armadilhas, não, entendeu? Mas eu respeito também, assim, as pessoas que se relacionam interracionalmente. No sentido que elas falam, me apaixonei pela pessoa que é. Mas eu sei que tem muita influência social nisso também, né? De quem você convive. É isso. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci até hoje, tive a oportunidade de ficar, sei lá, com 3 meninas pretas. Um exemplo. Sim. E, em compensação com meninas brancas, muito mais, porque a gente está sempre no mesmo ambiente, né? Sim. Daí que a gente fala da importância de misturar mais para as pessoas se conhecerem e se gostarem enquanto pessoas. E tem mesmo, um né? lance também, tem essa questão da escolha também. Você pode escolher também. Sim. Porque, Sim, por tem, exemplo, o judeu pode escolher. Eu não sei se vocês sabem, mas o judaísmo é uma religião. Né? Além de ser um povo, né? Além deles serem, né? Uma nação, eles também são uma religião. Sim. E quem pode ser judeu? O judeu, o cara que nasce, que é descendente, né? Não é igual o tipo cristianismo assim, que pegar, escolhe. Exato. Tipo, pegar Você a nasce gente, assim, que judeu, a gente não é judeu, a né? gente não pode seguir o judaísmo. Até pode, eu acho que algumas pessoas podem, mas eu acho que tem que casar, tem um lance lá que você casa e você... Acontece muito também na cultura oriental. Acontece né? na cultura Deles oriental ficarem também, entre deles ficarem eles, entre né? eles e Sim. tal. E é de boa. A sociedade encara isso de boa. Sim. Entendeu? Por exemplo, o cara que é judeu, ele tem lá um casamento que, né, que ele casa com outra pessoa judia e tal, e é normal, né? Sim.
Daí quando as pessoas pretas entram nesse assunto, aí já não pode. Principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum. Uhum. É muito comum mesmo. Você vê pessoas pretas realmente escolhendo outras pessoas, homens, mulheres, enfim. Mas a gente foi ensinar. É, A gente foi ensinar a embranquecer a família. Exato. Né? E daí aqui no Brasil, como teve essa Tem questão muita da questão democracia... das músicas, das novelas também, do passado era muito assim, tipo... Muito, e sempre influencia assim, total. no pagode, a no pessoa samba, preta no também axé. era Isso. sempre a empregada. Isso. Agora tá passando uma novela aí que o filho do dono da casa passa a mão na bunda da Ele empregada. fica estuprando a empregada que é preta. Você né? entendeu? Então, basicamente assim, isso. era um tipo de coisa que antigamente era naturalizado. Era normal. Era normal, sabe? E hoje em dia as pessoas estão falando Sim. não. Aí fala assim, agora tudo pra vocês é racismo. Gente, sempre foi. É que Sempre vocês não foi. deixavam a gente Não falar. deixava falar. É um assunto que é de boa entre outras etnias, mas quando a pessoa Quando é preta fala sobre preto isso... quer falar, daí já Aí é fica, um tal do mimimi. já fica vitimismo. Exato. Já é vitimismo, já é ou mimimi. não é algo que se deva Sim. falar, Uhum. enfim. E, pessoal, a gente vai precisar finalizar. Vambora. Né? Porque por conta do aluguel da sala também. Mas, cara, eu tinha muito mais perguntas pra fazer pra vocês, mas a conversa tá. Mas tá outra sensacional. oportunidade a gente se Viu? junta Aí de eu novo. Foi uma vou honra. chamar vocês pra vir de novo, tá? Pra gente A gente continuar o vem, assunto. aí. Importante. E fala um pouquinho das redes sociais de vocês, do podcast Sim, de vocês. sim. Ó, a gente Convida tem... o pessoal pra seguir. Vou convidar pro principal hoje pra gente, né, Suzy? Que é pra você se inscrever no nosso canal no YouTube. É muito importante a inscrição de vocês. Seguir no Instagram também. Mas a inscrição no YouTube hoje é a forma como você pode apoiar agora. Você pode entrar agora lá no nosso YouTube e ir lá e se inscrever, porque a gente precisa ter 1000 inscritos pra gente desbloquear as ferramentas do YouTube, Sim. né? Pra gente poder fazer coisas melhores, melhorar a nossa qualidade, ter mais interatividade no chat também. Sim, Tem umas e ferramentas que outra dependem coisa, desse número de inscritos. Então, hoje a gente tá com 500. Então, já vou até fazer o convite pro pessoal logo do desafio que a gente lançou. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai fazer um pagodão lá na Zion. A gente tem uma churrasqueira lá na Zion, lá no fundo lá do convida a estúdio. gente. legal. Com certeza, Rapaz, com certeza. Inclusive, a gente vai chamar vocês também para fazerem entrevistas ao pessoal também, se vocês tiverem... Com certeza, pode chamar. Então, a gente vai chamar o pessoal, vai chamar os vocalistas dos grupos de pagode aqui, vai ser muito legal. Vai ser uma live extensa, grande, né? Um podcast grande, mas a gente só vai fazer, vai ser da hora, mas só vamos fazer isso quando a gente tiver com 1000 inscritos. Então, Vai cada um conseguir. desses 500 pega e traz mais um. Aí, se com fizer certeza. isso, já dá certo, uma Ó, boa a estratégia. gente vai ter nessa quarta-feira, a gente vai receber o Negão das Resinas. Tá super É o famoso Dr. Luiz aí. Felipe. Dr. Luiz Felipe por colocar aquelas lentes de contato nos dentes, né? E é muito importante também, caso você tenha interesse em vincular a tua marca, a tua empresa a uma causa tão nobre que é a do antirracismo, do combate à intolerância, entre em contato com a gente no Instagram, seja um patrocinador do Pretos de Tu, anuncie a tua marca lá. Seja bem-vindo com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia. Imagina, obrigado a vocês, porque A eu gente que queria agradece. aceitar. O Léo aceitou de primeira. Fiquei Ai, assim, gente, caramba, que da hora. A gente gosta, Aceitou de a gente gosta de primeira, cara. participar. A Muito gente obrigado gosta. mesmo. Show de Queria bola. agradecer vocês por terem vindo, por terem disponibilizado o tempo de vocês Obrigado pra estar vocês. aqui. Faz uma pergunta pro Negão da Resina. Faz uma pergunta pra ele, por favor. Pergunta se precisa lixar os dentes, se lixar igual aqueles dentinhos de tubarão eu mesmo. quero saber. Porque, Essa é uma porque boa o pessoal pergunta. deixa, né, os dentes fininhos assim pra colocar pra poder aquelas encaixar lentes as lá. próteses, Não, coisa falei, assim. daí já pensou se a pessoa ficar pobre? Já era. Ou se quebra, sei lá, daí você vai ficar com o dente Nossa, tudo vai de... ficar... Porque tem muitos tubarão. famosos que fica, né? com O os Nego do dentinhos assim. Borel, não sei se você lembra Não na vi. Fazenda, caiu um dele aqui, Ah. ele ficou sem dente, porque era, né? Um Era dessa negocinho forma? Eu vi o do Kevinho Nossa. fazendo a manutenção, ele tirou, nossa, pareceu o Shark Tank, o Baby Shark. Ele fica um dente Nossa, meio é. tubarãozinho, né? Eu vou perguntar pra Fala ele. pra ele assim, se, precisa, se é todo caso, se é só caso extremo, se de repente... Viu, mas assiste nossa live, lá, Não, manda mas vamos pergunta lá, sim. que a Mas gente eu vai vou falar, vai mandar. falar do seu Você podcast eu vou me também. inscrever no canal. Viu, rapaziada? Vocês da produção aí também. Vocês se inscrevam no canal deles lá, que Fortalece, logo lá vamos. tem um Por pagodão favor. pra Com gente certeza. lá. Por favor, vai Cara, ser eu gosto muito de massa. pagode, hein, Não, e cara? vocês vão estar lá com a gente, com certeza. Pode convidar que a Top, gente vai top, sim. legal. Brunão, vamos finalizar aí? Vamos lá. Pedir aí pro pessoal
se inscrever no nosso canal também. Vai lá no YouTube, se inscreve no Infiltrados Podcast. A gente também tem o Infiltrados Cortes, que é outro canal. Tá um pouco parado, a gente precisa voltar a movimentar, colocar os melhores momentos. É difícil fazer os cortes, né? Eu tô nessa aí também. Porque assim, né? Normalmente a live, a gravação, 2 horas fica um pouco mesmo extensa, né? Mas vai lá também, coloca lá os na TV, lá né? vai lavar a louça pra patroa, passar uma e vai escutando. Mas também a gente tem Infiltrados Cortes, que é os melhores momentos, que é 2, 3 minutinhos pra pessoa estar assistindo. A gente tá pensando em migrar também para o Facebook, ficar no YouTube e no Facebook, que o pessoal, não sei tu, mas o pessoal de Salto aqui consome bastante Facebook. E não tu sei também. se lá, e tu também E tu também, forte. e se inscrever, seguir a gente Seguir. no Infiltrados Podcast, lá no Instagram. Exato. Luan, dá uma passadinha rápida aí nos nossos patrocinadores, por gentileza. Agradecer a Germinário Pilates, com a doutora Ana Cláudia de Souza Rocha, a Rochaninha, né? E agora ela tá com mais uma fisioterapeuta lá, a Karine, né? Qual que é o próximo, Luan? Agradecer ao Fernando por estar cedendo espaço, a sala aqui, um excelente advogado, Sociedade de Advogados. A Acorde, que é a Câmara de Mediação. O que seria uma Câmara de Mediação, Suzy? Rapidinho. É porque assim, quando você entra com um processo para resolver alguma coisa, por exemplo, bateram no seu carro. Tipo a conciliação. É uma conciliação, só que aí o que você combina lá sai homologado, não fica informal. É uma questão de entendeu? processo rápido, talvez. exato. Ah, entendi. Então isso é uma Câmara de Mediação, Bruno. Né? Tava se perguntando o Eu que era tenho isso. intenção de implementar entendi. ainda esse ano também. Bacana. Tava achando então, que era a infraestrutura dele ali, ó. que faz a parte câmera da mediação. A Câmara de Mediação. Então, a Acorde é a empresa do Fernando. E daí, qual que é o próximo? Aí, Bruno, esse eu deixo pra você, nosso Oi? enorme empresário. Olha isso. Fica me expondo dessa maneira? Nada. Não, é agradecer vocês aqui, mas, né, dessa vez, Obrigada. tá compartilhando a experiência de vocês e trazendo esse conhecimento, que é super importante, né, claro, sem dúvida. E a Red Chip? E a Red Chip tá aí mais uma vez apoiando a gente. E agradecer por estar deixando a gente abrindo esse espaço aí Bruno, também. e aquele troféuzinho é de verdade ou é fake? Não, é real. Ó, vai de ser lá real? e tu, Vai pessoal ser de lá tu e tu. aí, que segue a Só gente. que tu já fica atento. Fortalecer A gente compartilha depois. Sim, lá. sim, vamos compartilhar. A gente manda pra vocês lá. E qual que é o próximo, Luan? Os nossos apoiadores. Rotary Salto Estaiada. A CUFA, que é a Central Única das Favelas, junto com o Carlinho, né? Que ele tá sempre fortalecendo. E o pessoal do Intermarília Futebol Clube, que, cara, tem aberto muitas portas pra gente. Então é isso aí, Bruno. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. É nóis. Espero vê-lo. Da próxima Veremos. gravação. O Bruno tá meio enroscado aí. Tá Ele dá uns perdidos aí. Não, ele tá atolado de compromisso. que nem a Atolado de gente. A gente quer abraçar tudo, daí não dá conta, sabe? Daí a gente tem que ir pautando depois. Daí tem que cuidar dessas horas, o Davi tá chorando Tá, lá, né? tá gritando. Ixi, aí Vai lá. Visão. passamos por isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela Obrigada, presença de vocês. gente. Espero que vocês Obrigado. tenham gostado, tá? Foi um prazer ter Não sei vocês se aqui. teve alguma coisa, alguma pergunta. Não teve nada, até queria Foi- agradecer pela condução da entrevista de vocês, foi perfeita. muito Nossa, a gente tá muito Obrigado. contente, né, Su? Sim, Muito super legal à mesmo. vontade também. Eu fiquei muito à vontade, E obrigado volta mesmo. mais vezes É, aí. não, o espaço vai estar sempre Obrigada. aberto pra vocês aí. E, Léo, o Rafa vai chamar você pra você dar umas Ah, dicas pra gente, beleza? demorou, tamo- O Rafa é tímido eu pra sei. cara. Pensa no nome tímido, cara. Que nada, eu também Pensa sou. no- você- Mas eu sei tudo que vocês passam aqui, gente. É uma correria, mas vale a pena, é muito Sim, gostoso. com certeza. Joia, Beleza, perfeito. valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.